E aí, meu povo? Estamos aqui de novo com o LanceCast. Essa é uma semana especial. Nós estamos aqui em comemoração da Semana do Veterinário, essa profissão maravilhosa que faz essa abundância da pecuária nacional funcionar. Esses profissionais fenômenos que eu gosto de falar. Essa turma é do pé rachado, sacudido, que gosta de acordar cedo e trabalhar e mexer com o agro igual a gente tanto gosta e tanto faz. Começar aqui falando das nossas redes sociais. Sigam a gente aí nos nossos canais de podcast. Nós estamos com o nosso podcast lá no YouTube. Entra lá, inscreva-se no nosso canal, clica lá no sininho para você ser notificado quando começar. Também estamos em todas as plataformas de podcast do Brasil, todas. Também no nosso aplicativo Lance Rural. Nós também estamos no nosso Instagram do Lance Rural, Facebook, YouTube. Nós estamos em tudo. Você só não vê nós se não quer mesmo, assim. Então tá lá o Lance Rural e é sucesso que tá. E eu tenho só a agradecer a todos que nos acompanham e vê nossos cortes, comenta. E sim, tá muito legal. Tô muito feliz dos feedbacks que eu tô recebendo da turma, assim. E isso que deixa a gente nessa pilha aí pra fazer. Todo mundo já me conhece, sabe que eu sou meio acelerado mesmo, mas já sabe como é que é o jeitão nosso aqui. E vamos começar aqui o nosso LanceCast. Eu queria primeiro falar dos nossos patrocinadores, que é a Terra Fértil. A Terra Fértil hoje é a corretora de seguros, maior corretora de seguros do agro nacional. Está conosco, assim, com muita força. Eu vou falar mais no meio, depois um pouco mais da Terra Fértil, mas, assim, é uma empresa especial. Queria mandar um abraço para a Ana, que está ajudando a gente também nas nossas redes sociais. Assim, ela está... e tá muito gostoso de fazer isso com um patrocinador que a gente gosta. Eu acho que tem de volta direto, sempre, no que a gente fala do agronegócio. E a Terra Fértil, assim, ela abraçou a causa do agronegócio na questão de seguro. Então ligue lá, entre nas redes sociais da Terra Fértil, que você vai ver tanta coisa bacana e tanta coisa diferente que às vezes você nunca esperava que ela poderia fazer para dentro da sua propriedade rural. Sua propriedade rural, que eu falo, é toda a propriedade rural, viu, gente? É da lavoura até o pessoal que trabalha dentro dessas fazendas. Então siga lá a Terra Fértil Seguros, que você vai ver o potencial que essa turma tem para poder te atender melhor. E voltando aqui no nosso LanceCast, hoje eu tô aqui com uma pessoa espetacular, gosto muito dessa pessoa, até tá aqui, ó. Hoje eu trouxe um presente para ela, porque eu acho que vai ser um LanceCast muito emotivo. É dois chorão que tá falando aqui hoje. Então eu já me preveni, já trouxe meu lencinho pra não borrar a maquiagem, pra gente se deixar tudo na linha. Quando falando de borrar a maquiagem, que você já percebeu que é uma mulher, eu tô aqui com a médica veterinária, muito feliz de estar aqui. A gente vai contar a história da vida dela, a história da família dela, a história do pai dela, a história da seleção dela. E nada melhor para homenagear essa semana do veterinário que trazer uma pessoa que eu gosto muito, uma médica veterinária. Ela tem mestrado, ela tem doutorado em reprodução equina, é o papa da reprodução equina no Brasil, proprietária da Rama Reprodução Equina. Nós vamos falar muito disso também, que é a minha amiga Guto Alonso, Rama Reprodução Equina, Elge, Fazenda Elge ou Elge Agropecuária para os mais antigos, que sou eu. Guta, muito obrigado por você estar aqui. Eu sei da sua agenda corrida que você tem. Você tem seu centro de reprodução aqui de equino, aqui perto de São Paulo. Tem a fazenda lá em Dois Irmãos, a Fazenda Elge, que nós vamos falar um pouco dela, que ela já rodou, essa fazenda já foi para 3 estados da federação. E muito obrigado por você ter aqui, amiga. Você sabe o tanto que eu gosto de você. Eu te admiro como pessoa, como mulher. Uma mulher forte do agronegócio, que levanta essa bandeira nossa, trabalhadeira, acelerada igual eu. E sim, brigadão. Obrigada a você, Plínio. É um prazer enorme poder estar aqui com você nesse dia e contar um pouco da nossa história de vida, né? Isso que é gostoso e assim, depois de tantas referências que passaram por aqui, eu falei até pra você no telefone, né? Não tenho nem roupa pra vestir com tanta gente chique. Então, muito obrigada por nos convidar, pra me convidar, pra contar um pouquinho da Elge, pra contar um pouquinho da minha vida, do meu pai e da história desse amor que é a veterinária na minha vida, né? Não, esse amor da veterinária, essa história de vida sua e é muito bacana. E acho que a Fazenda Elge, como vocês todos, estão num grande momento dentro da pecuária nacional.
Mas, ô Guta, vamos, como diz o mineirinho, que sou eu, muito bem mineiro, vamos começar do começo. Eu queria saber de você, Guta, assim, do começo da Guta, né? Até a gente conversou nos bastidores ali e eu falava assim, mas a Guta assumiu a fazenda? Não, a Guta já é do meio faz tempo, né? E eu queria que você falasse para mim um pouco da Guta criança, da formação de veterinária, por que dessa linda profissão, por que essa especialização tão forte em cavalo? Você veio aí de algumas semanas atrás montando o maior seminário do equino, é isso? Congresso, um dos maiores congressos de reprodução equina do mundo. Eu era do comitê organizador, isso mesmo. Foi lá em Foz do Iguaçu, coisa mais linda. Eu te acompanhei nas suas redes sociais. Abra uma brecha lá, que eu sou zootecnista, mas ano que vem eu quero dar uma passeada nesse negócio. Então conta pra mim, Guta, assim, como é que foi esse começo de Guta? Como é que foi esse começo da Guta Alonso, de criança até agora nesse movimento nosso aí? Então, acho que pouca gente sabe que eu sou filha de 2 publicitários, né? Então, não tem absolutamente... Meus pais não têm nada no agronegócio, no sentido de formação, mas eram 2 apaixonados pela vida no campo. Meu pai e minha mãe se casaram, muito jovens, e mudaram para Bragança Paulista. Na época não tinha nada. Bragança Paulista era praticamente de terra para chegar lá, não tinha nada, meio do mato. 2 jovens sonhadores que resolveram que iam empreender no agro, né? Então, meu pai e minha mãe abriram mesmo as fazendas lá em Piracá, em Bragança, e eu nasci lá. Essa fazenda onde tem um centro de reprodução hoje? A gente tinha uma fazenda de café, que era onde eu morei, que era Bragança Paulista, e essa que hoje tem o centro de reprodução em Piracá. Então, as 2 eram uma perto da outra. A gente tinha criação de manga larga, tinha criação de gado de leite e café. E isso foi aí que eu nasci. Então, eu não tive uma vida não veterinária. Eu, com 2 anos de idade, Plínio falava para todo mundo que eu vou ser veterinária. Nunca tive a menor dúvida. Isso nunca passou na minha cabeça de será que eu vou ser outra coisa. Criei lá, vivi lá e meu avô já tinha comprado em 79 as 2 fazendas do norte de Minas, que é onde começou toda a nossa história com gado de corte, e todas as férias. Janeiro, julho e dezembro, a gente estava lá na fazenda de gado de corte. Então, desde pequena, eu fui veterinária, né, praticamente, porque mexia com cavalo, com um boi de leite, com um boi de corte. Então, não tinha como, eu acho, que ter sido diferente. Eu acho que a vida foi me encaminhando e eu nunca tive dúvida. E o gado leiteiro e o cavalo, o equino, é uma grande escola dentro da veterinária, até por causa da turma do corte, né? Exatamente. Então eu tive todo o pacote completo não tinha como escapar de ser veterinária. Eu fui me apaixonando cada vez mais e eu nunca deixei de acompanhar meu pai, né? As meninas da minha idade iam pra balada, iam no final de semana ficar com os amigos e eu gostava mesmo era de ir pra fazenda, pra botar botina, montar cavalo, mexer no curral. Era essa a minha vida. Não, eu até lembro tanto disso porque eu trabalhei na BS quando eu conheci seu pai. E algumas vezes, como era caminho pra fazenda, ou ele tava com você ou ele tava sozinho. Porque o ponto de dormida dele, de pouso dele ali, era na Mundo Novo, né? Exatamente, lá no meu tio Eduardo. Era 2.100 quilômetros até Caseara, né? Na época do Tocantins. Então a gente parava ali, dormia ali e passava na BS, visitava o baúzão. Lá na Central, tempo bom. E partia pro Tocantins, sempre de carro. Antes passava na CRV Vilma. Vilma, 105. Tá vendo como é que eu lembro? Isso mesmo, tem boa memória. O Guta, mas vamos aperfeiçoar mais. Você se formou e já foi direto trabalhar com teu pai, com cuidar da coisa de vocês? Ou eu sei que tem mais história. Eu vou voltar um pouquinho pra trás. Você já é uma mocinha rodada, assim, a nível de Brasil, mundo, dentro da veterinária. Eu vou voltar um pouquinho pra trás. Então, tocava nessa vida com meu pai, de férias e tudo. Aí eu tive a sorte de ser muito amiga da filha do tio Eduardo Penteado Cardoso, da Flávia. Da Flávia. Então, eu frequentei, coisa que poucas pessoas tiveram oportunidade, a Fazenda de Brotas, com o seu Fernando, com o Fernando Filho, com o Ferzinho, com o meu tio Eduardo. Eu ia lá pro Curral de Deus. Antiga Maná, né? Antiga Maná, lá em Brotas, era maravilhoso. Eu tive muita sorte. Aí as meninas ficavam na piscina, eu ia pro curral. Seu Fernando me chamava de a cavaleira, porque eu vivia no meio atrás do gado, queria tocar o gado, montava nos Tennessee do meu tio lá, e era a vida que eu tinha e que eu gostava. E aí eu entrei na veterinária, que era o que eu sempre sonhei, saí do colégio, falei, quero prestar USP, Unesp.
Acabei passando nas duas, me apaixonei pela USP, porque a Unesp era um pouco mais longe e tal. Fiquei aqui em São Paulo, fui tocar. E aí, nesse meio tempo, eu entrei para mexer com cavalo. Eu vi que eu não queria muito essa vida de hípica, sabe, Plínio? Não era muito meu perfil, porque é uma vida mais de cidade e tal. Eu falei, vou mexer com gado de corte. Já vinha tocando o gado de corte com meu pai lá no norte de Minas, acompanhando direto. Escrituração zootécnica, essas coisas. Fazia era tudo. Ia no Responsabilidade curral, sua. fazia os diagnósticos, ajudava nas pesagens. Eu tava lá direto. Aí, no meio da faculdade, eu resolvi que eu não ia mais mexer com cavalo, que eu ia mexer com gado de corte. Então, quando foi em 2001... meu tio Eduardo conseguiu um estágio para mim no Alf Collins, lá na Austrália. E eu fui para lá. Viveu um mundo totalmente diferente, de cultura diferente, de gado, de pastais, de tudo, né? De tudo diferente. Fui pra uma fazenda de gado de corte, produtor de tourinho Brahma. Uma fazenda extremamente produtiva. Tudo bem na pasto nativo. E lá, gente, era estágio mesmo raiz. Não é estágio igual. Os meus estagiários estão tudo Nutella. Porque lá era assim, eu montava, botava bezerra em cima de sela sozinha, tinha que fazer cerca, tinha que consertar coxo, tinha que trabalhar mesmo. Era a vida como ela é mesmo. Dormir tarde e acordar muito cedo. E pra você ter uma ideia, na época, foi a única vez que eu tive problema por ser mulher. Os meninos que eram estagiários ganhavam 2 bifes, eu ganhava um só, gente. Só Deus. Trabalhava feito uma conta séria. Vocês não têm noção, não, cada uma. Chegava no quarto, comia uma barra de chocolate de fome. Porque trabalhava feito gente grande. Mas esse era o estágio raiz. Eu passei por umas dessas aí também. Não tanto assim dos bifes, mas Menino. os estágios raiz. Mas esses estágios raiz, tocando nesse assunto, é que formou as grandes pessoas, os grandes profissionais do mercado. Você pode ter certeza absoluta. Não, e eu agradeço a Deus, porque assim, trabalhei mesmo, aprendi a fazer de tudo um pouco. Eu não tinha força pra cortar arame, eu dava um jeito de descobrir um jeito do alicate cortar, pegava a pedra, você se vira. E aí, qualquer coisa não é mais, né, desafio, você vai se virando. Hoje em dia, você vai numa fazenda, me vira qualquer coisa, não tem problema nenhum, porque você aprende a vida como ela é mesmo, né? Aprende a trabalhar mesmo embaixo de sol. Isso é depois de formada, né, Guto? Isso em 2001, quando eu tava no terceiro ano de faculdade. Falei, vou mexer com... Mas você trancou a faculdade e foi pra lá? Não, eu fiquei nas férias e alonguei. Eu faltei um pouco. Eu era boa aluna, sabe? Eu me virava bem. Então eu fui matando umas aulas pra continuar na Austrália. Porque não ia pra lá pra ficar pouco tempo, né? Incompensável. Aí eu me apaixonei, tive uma baita experiência. Resolvi que ia fazer meu curricular com gado de corte. Mas interessante, né, Guto? Que, assim... muita gente já te conhece hoje, mas eu praticamente a primeira impressão que a gente tinha era a Guta do cavalo, né? Porque até teu pai falava muito, pelo menos pra mim, né? Minha filha que cuida da fazenda da tropa, ela é uma excelente veterinária, ela sabe tudo, eu não me preocupo com isso. Ela já tem um centro de treinamento, tem um centro de reprodução, tem um centro de cuidar dos cavalos, tem desculpe o termo, mas não sei se assim tiver errado, tipo um asilo dos cavalos, da hípica, né? Então, tipo assim, e paralelo a isso, você mexia com o gado do teu pai. E sim, pouca gente sabia, né? Até com a perda do teu pai, depois acho que ficou aquilo de, nossa, e agora? Essa menina era a menina do cavalo. E não tem nada disso, né? Não, o meu DNA é de boa e eu gosto mesmo de curral. Sempre gostei de curral demais. Assim, eu gosto da produção mesmo, mais do que da reprodução. Em boi, eu gosto de produção. Gosto de pesar, de acompanhar, de ver desenvolvimento, sabe? Eu tenho uma paixão por curral que é desde que eu sou pequena. E aí, acabou que eu falei com a minha professora, eu não tinha orientador de gado de corte na USP, na época que eu fazia faculdade. Falei com a minha professora de equinos, falei, você me orienta no gado de corte? Ela falou, oriento, pode mandar o pau. Só que aí, a vida prega umas peças na gente, o que é pra acontecer, acontece. Eu conheci a Perla Fleury, mulher do João Fleury, que era um grande amigo pessoal do meu pai, que coletava embrião na minha casa. E ele sempre falava pra eu fazer estágio. Eu não queria mexer com cavalo mais, porque eu já tinha decidido que eu ia mexer com boi. Tava fazendo toda a minha vida pro boi. Certo. Aí ela me deu um ultimato. Falou, que dia que você aparece lá? Eu fiquei com vergonha, Plínio. Porque eu falei, gente, eu falo pra ela toda vez que eu não vou, que eu não vou. Eu falei, sabe quando você responde sopetão? 15 de dezembro de 2002. Pode olhar numa folhinha, é domingo. Quem que começa estágio no domingo? Ninguém. Eu só respondi só pra ela ficar quieta, só pra ela parar. Aí liguei pra ela no dia 15, falei, olha, hoje é domingo. Ela falou, não, tô te esperando amanhã, segunda-feira, tranquilo. O menino não sabia nem pra onde que ficava a central. Mas fui pra lá,
Fiz uma semana de estágio e o João, marido dela, tava doente na época, muito doente. Só que era muito amigo do meu pai. Ele, você não cuida da minha Perla? Você ficou tão amiga da Perla? Uma semana, sabe quando clica assim duas pessoas? Parece que conheceu a vida inteira. Sei. Aí, menino, fui embora pra passar férias com na minha casa. No dia 30 de dezembro, o João faleceu. Aí peguei, larguei tudo, falei, meu pai veio, né, comigo pro enterro. Falei, vou dirigir carro, porque a Perla andava até 1.000 quilômetros por dia de carro. Falei, cara, vou ficar com você. E a partir daí que eu voltei pra reprodução de equino, que eu nunca tinha nem considerado ao longo da minha vida. Foi uma mudança, assim, de percurso de 360, que eu não sabia nem o que ia acontecer, nem nada. E como seu pai diz, virou o fenômeno da reprodução. Não virei fenômeno, não, mas esforçada. Eu sou trabalhadora, eu gosto muito. Se não fosse boa, filho, não tinha 70... Quantas receptoras tem lá? Você me falou A gente tem um plantel de 450 receptoras. Tá. Não precisa falar mais nada, né, gente? 450 receptoras para um centro de reprodução equino, mais me ajuda aí no asilo dos cavalos. É um pensionato, né? Pensionato do equino. Ela não é nada no cavalo. Depois fica aí. Não, mas eu sou esforçada. Modesta. Eu gosto. Não, mas eu gosto muito de criar, né? A gente cria potro pros outros. A gente tem cavalo aposentado lá em casa. Tem um pouquinho ainda do manga larga que meu pai começou, né? Que era uma grande paixão dele. Então ainda tem o manga larga paulista. Tem que deixar lá pra ainda ele. tem meus manga larga lá. Então a gente tá firme e forte no cavalo e no boi. O Guto, vamos lá. Formou. E aí começou com essa reprodução. E de onde vem, assim, essa vinda mais voltada para introduzir mais na Eld? Porque nessa época eu acho que o seu pai já estava com a fazenda no Tocantins, né? Meu pai foi pro Tocantins em 2002, né? Eu me formei em 2003. Isso, mas mesmo. antes disso teve a fazenda no norte de Minas, que hoje é o A Novo Horizonte, né? A Novo Horizonte hoje é Gessales, exatamente, que foi onde eu vivi meus 20 anos primeiros de pecuária, foram lá na Novo Horizonte. Depois foi pra Casiara. Pra Casiara. E eu conheci Casiara em 2008, 2007, por aí. Conheci a fazenda, uma fazenda maravilhosa. Ô Guta, mas tipo assim, o teu pai era um fenômeno. Vamos tocar no ponto do seu pai, que ele tem muita história bacana. Porque tipo assim, o Ricardo Alonso, eu ainda até brincava, falei, gente, que a minha educação parecia um lorde, né? Você não dava, você tinha que falar até mais baixinho com ele, porque a gente é muito acelerado. E ele era tão calmo, que você falava, calma, Plínio, vamos ver os touros com calma. E ele passava lá, mostrava o baú, e só que ele era muito à frente do tempo, cara, assim, mas era muito à frente do tempo. Porque nós estamos falando da década de 2000, velho. Tá aqui 20 anos, no máximo, né? E ele andava com esse gado pra tudo quanto é canto. Andava. Né? Um cara que começar um plantel no norte do Mato Grosso. Norte de Minas. De lá ir pra Tocantins. Quando uma vez ele passou na BS, falou assim, Plínio, o que você acha? Tô achando que eu vou mudar de fazenda. Eu falei, mudar de fazenda? Um fazendão daquele, rapaz, tô ajeitando um negócio muito bom. E eu sei que você já morou lá. E eu tô querendo ir lá pro Mato Grosso do Sul. Falei, pode ir. Falei, pode ir, Ricardo. Sim, você vai se encontrar que aquele estado é maravilhoso. Não desmerecendo os outros, mas aquele estado é maravilhoso. Uma cultura fantástica, um lugar maravilhoso, um clima gostoso. Lá é muito bom. Eu sou apaixonado com o Mato Grosso do Sul. 2. Morei lá 3 anos e tenho uma vontade de voltar pra lá, monstro. E tipo assim, quando foi pra lá, seu pai levou o gado do Tocantins lá. Você sabe quantos quilômetros tem lá? De um pro outro? Eu não sei, mas foi longe. Porque o que aconteceu, né? Ele já fez loucura quando saiu do norte de Minas pro Tocantins. Já foi uma maratona, né? Muito. E aí depois ele pegou o plantel, o núcleo do plantel dele, porque o meu pai era um apaixonado, né? Não era só... Meu pai, ele vivia aquele gado, ele ligava para os motoristas, coitado, quase enlouqueceu. Não havia quem quisesse fazer frete para esse homem. Eu lembro. Porque ele enlouquecia o motorista. Era foto do gado. Não existia nem na época direito o WhatsApp, essas coisas. O bicho queria que parasse, ligasse. Onde está meu boi? Onde está meu gado? Ele bateu de lá do Tocantins até o Mato Grosso do Sul. Com quantas matrizes? Olha, foram ao redor de 400 matrizes na época. Trouxe o que tinha de melhor lá na Elge, em Caseara. E começou do zero. E voltou, pegou o núcleo e trouxe embora pra cá, pro Mato Grosso do Sul. E você sabe por quê que ele saiu do
Tocantins para descer para Mato Grosso do Sul? Não. Porque ele, quando ele saiu de Minas pro Tocantins, é porque ele odiava a seca, não aguentava mais. Porque chovia um ano, um absurdo, 3, 4 anos, aquela seca que dava até tristeza. Que até o andropólogo morria tudo, ali, né? Ali naquela região ali não é doce não, viu? Não, era difícil demais. Era muita tortura. A gente passou muito aperto, sabe? Lá no norte de Minas. Aí ele pegou, procurou. A gente foi até pro Mato Grosso do Sul olhar a terra na época pra comprar, só que tava caro. E aí... o Tocantins estava abrindo e tinha umas terras maravilhosas. A fazenda era linda, você lembra disso? Eu dormi lá na fazenda. Era dos lugares mais lindos que eu já tive na minha vida, das fazendas mais lindas. Meu pai foi lá e falou: Augusta, não tem nada lá, mas a terra é boa, tem água. Tinha um monte de represa, não sei se você lembra. Lembro. Uma fazenda linda, linda, linda. Pegou, não tinha nada. Ele gostava de abrir. Você falou que ele era nômade, meu pai gostava de montar. Então ele ia lá, montava a casa, montava escritório, fazia pasto, comprava mandava reto cerca, escavadeira. Mexia. Exato, ele gostava de formar. Eu senti que quase que se ele tivesse formado aqui, ele tinha mudado de novo, Plínio, porque o bicho ele não aguentava ficar parado. Ele precisava de desafio. E aí, quando tava no Tocantins, dava 2.100 quilômetros de casa. E ele ia de carro, né? E a minha irmã é especial. Então ele ia muito com a minha irmã. Então ele falou: ai, Guga, tá ficando longe demais. Vou vir para um lugar. A soja chegou lá no Tocantins. Ele falou: vou vir para um lugar que dá para eu ir de carro tranquilo. E eu vou me mudar para a fazenda. Meu pai estava construindo uma sede na fazenda hoje lá em Dois Irmãos Buriti, para ele morar com a minha irmã. Então ele ia largar tudo, cidadão de São Paulo, aqui tudo, e ia morar para lá. E sem falar que avião daqui para Campo Grande é um pulo, né? E você viu, pertinho. O aeroporto fica na rodovia já tá da na fazenda. saída da fazenda ali. Exato. Mais 100 km tá dentro da fazenda. E aí ele levou tudo, ele levou o sonho da vida dele. Pena que ele só aproveitou um ano lá, né? Foi um aninho só. Mas isso aí, esse cara... ele deixou muita coisa boa pra nós. Esse homem aí, esse pai seu aí é fantástico, espetacular. Nós vamos falar bastante desse nome hoje, Ricardo Alonso. Pra quem não conheceu, um dos caras mais fantásticos que teve na pecuária nacional. Eu ainda falo que ele tem uma linhagem de uns 3, 4 amigos ali que são a mesma coisa, idênticos. Na educação, no tom de voz, na sabedoria, pensava na frente, pensava lá na frente. Ele era um cara, assim, 10 anos na frente de evolução da gente. Ele era fantástico. Fantástico, fantástico. Agora eu vou ter que começar a usar as caixinhas. Ô, minha amiga, hoje nós temos pergunta aqui, a caixinha sua de pergunta rendeu, viu? A senhora tá na moda aqui. Tô muito. Tem muita pergunta bacana e eu vou tentando encaixar elas aqui. Então nós temos tempo. Nós vamos ficar com tempo hoje aqui. Mas, Guta, me conta um pouco de como que foi essa formação do rebanho do teu pai, né? Da formação do rebanho da Elge. Por que essa linhagem Lengruber, que eu sei que vocês são outra linhagem Lengruber, a gente fala assim que é os amigos do... Eu brinco comigo, é os amigos do Lengruber. Tem vocês, tem o seu Paulo, o finado do seu Paulo, tem esse evento maravilhoso que você fez de 145 anos lá na fazenda, vamos falar desse dia de campo também. Então, tipo assim, por que ele escolheu isso? Por que ele escolheu essa? Foi só por amizade pro Eduardo ou não? Foi nada. Na verdade, ele não era amigo do tio Eduardo, não. Eu era amiga da filha do tio Eduardo, ele não era. Na verdade, a amizade é sua. É minha, com a certo. Flávia, e eu vivia com eles, mas eles não eram amigos. Só que o meu tio, o sogro dele, tinha uma fazenda ali perto, em Janaúba. E o gado se adaptava super bem lá no norte de Minas. Verdade. E a gente passou muito aperto, Plínio, levando aqueles touros chique que a gente comprava nos leilões. Meu pai comprava só os touros caros na época. Chegava na fazenda lá no nortão de Minas, Definhava. não tinha o que fazer, era uma tragédia. Aí ele via, né, o Lengruber. Um dia eu fui com meu pai lá em Brotas e compramos o primeiro lote. Isso foi em 94. Primeiro lote de touro, levamos lá pro norte de Minas e o gado estourou. Até isso lá era gado de corte. Gado de corte. Então nós pegamos touros, compramos touro no meu tio, levamos lá pro norte de Minas e estourou. Rebentou de produção, tourama aguentou bem, adaptado. E aí meu pai falou: gostei desse negócio. Aí ele se aproximou do meu tio Eduardo. Em 97 eles montaram um modelo de negócio que era uma franquia, que nunca tinha sido feita.
Então, assim, nem eles não sabiam. Outro dia eu até tava achando os documentos, os contratos assinados do meu tio com meu pai, tudo por carta, uma coisa super... Não, e super formal. Como meu tio, né, tio? Não, então o pai e ele mesmo. Exatamente, tudo assim, os dois, né? Aquela coisa timbrado, papel timbrado. Faltou ter o brasão, assim. Mas tinha papel timbrado, os negócios assim, super certinho. Aí o que eles fizeram? Meu pai comprou um lote de vaca com meu tio em parceria, levou pro norte de Minas, e o combinado é que meu pai ia levar a filosofia da Mundo Novo, Len Gruber, com o meu tio junto, para fazer os acasalamentos. Então os touros eram do meu tio, o gado era do meu tio, e aí a gente fazia uma partilha na produção dos animais. E foi assim que começou a seleção de Len Gruber dentro da ELGE. Mas o que pouca gente sabe, meu pai adorava comprar num leilão. Isso eu sei. Dedinho nervoso, você lembra? E gostava de sêmen também. Você não sabe, eu tenho até hoje meus botijão tudo lotado lá, gente. O Olímpio Rios de Brito eram os colecionadores. Não, ia assim, comprar 400 doses. Eu gostei do touro, compra 400 doses, tá lá até hoje. Tem do baúzão, meu filho, tem muito. Ixi, Maria. E aí, o meu pai pegava, por exemplo, tava à toa no domingo. Falava assim, vou dar um lancinho pra ajudar, e comprei. Então ele comprou vaca brumado, comprou vaca baiana, comprou vaca de um monte de lugar, comprou vaca em sociedade com o Olímpio, com a Hilda Champolini, com o seu Totó, que é a Sweet OL. Tanto que quando as pessoas falam assim, onde que tem bitelo DSS no seu gado? Por quê? Porque eles compraram a vaca e aspiravam a vaca, e meu pai era o único que queria fechado. Então, o que acontecia? Vinha embrião dessas aspirações abertas. Por quê? Porque ele comprou. Então, a ELGE começou a parceria, né, essa franquia com o meu tio Eduardo, junto com esses animais que meu pai comprou. Baiano, não sei o que, um pouquinho de tudo. Do Vale do Boi, nós temos filha do Vale do Boi. Do seu Epaminondas, do Ricardo, que esteve lá com a gente no dia de campo. Então, o meu pai, ele foi fazendo essas compras e, concomitante, ele falou, quero começar a usar os outros Len Gruber das outras famílias. Isso. E aí, passou um tempo, o meu pai queria fazer algumas outras coisas dentro do gado. Ele e meu tio continuaram amigos, mas a franquia em si desfez. Meu pai comprou o gado que tinha ficado pra gente da Mundo Novo e começou a fazer parceria. Fez parceria com o seu Paulo Len Gruber. Certo. Fez parceria com a tia Hilda Strang. Minha tia Hilda, querida. O Luiz Nelson, grande amigo meu, que foi uma pessoa que foi fundamental na ELGE, né? Lá do Tocantins. Lá na fazenda. É do norte. Ele começou no norte de Minas com a gente em 2000 e foi pro Tocantins, né? É uma pessoa que a gente tem um carinho gigantesco. Eu conheci ele lá na fazenda. Então, uma pessoa maravilhosa. O tia Hilda, a família inteira Strang me acolheu, né? Acolheu toda a minha família. Comprou coisa do seu Geraldo de Paula, do seu Carlos Strang. Então, ele foi do Jake. Meu pai foi montando um núcleo de Len Gruber que não era só Mundo Novo. E aí, foi isso que virou a ELGE. Foi essa miscigenação de famílias Len Gruber dentro do Len Gruber junto com a Mundo Novo. E se você olhar no pedigree dos nossos touros hoje, a maioria deles tem essa mistura, né? Que aí foi o que meu pai queria. Meu pai queria, porque queria fazer essa junção de tudo. E eu vejo que é o que você falou, ele estava à frente do tempo dele, né? Ele viu uma coisa e deu certo, né? Hoje a gente vê na ELGE exatamente isso. Ele começou, vamos falar assim, a abrir o rebanho dentro da própria linhagem. Exatamente. Né? E eu acho que pensando lá na frente de novo, que é o que está acontecendo hoje com a ELGE, né? Os números da ELGE hoje dentro da linhagem Len Gruber e dentro da raça Nelore é espetacular, né? Tanto de touro, tanto de avaliação, tanto de tudo. A gente vai falar um pouco do seu trabalho, mas eu queria começar por isso para entender essa essência. E esses animais, vamos falar que tinha a abertura de sangue, automaticamente ele foi se abrindo ou foi saindo e ele foi fechando. Eu lembro disso, que eu posso falar isso porque ele falou comigo já sobre essa situação na época. Ele falou, Plínio, eu dei uma abertura atrás, mas a gente vai fechar. A gente vai fechar de novo, tá fechado de novo, e eu tô abrindo com os outros. E ele abria muito forte, ele conseguia achar um exemplo do baú, né? Foi descobrir o baú. E da mesma safra do bitelo, irmãos, né? Só que com mães diferentes, do mesmo touro que é o encarte, que deixou pouca coisa.
eu não me engano, deixou 3 touros, Baú, Capitão e Bitelo, né? Duas gerações só e três touros importantes dentro da raça hoje, que com muita força do Bitelo e do Baú, que a gente vê mais coisa nos pedigree. Mas aí, tá vendo? Então não é a Guta já chegou abraçando. Só que aí teve esse acaso nosso dessa infelicidade que nós tivemos da perda. E eu sei que foi muito dolorido, eu sei que é uma coisa muito difícil, que eu já passei por isso também. Mas assim, é só vendo acontecer pra gente criar muita força, né, Guta? É. E eu vejo com esse acontecimento e o tanto que as coisas mudaram, né? O tanto que você cresceu, o tanto que você evoluiu, o tanto que te deu força, né? Você com filha novinha e te deu força de assumir, de abraçar e de virar assim um esteio, aroeira 20 polegadas desse tamanho e me sobra tudo na sua mão. Eu sei que é às vezes o povo pode achar que é um momento chato, mas assim, eu queria que você contasse pra nós como é que foi isso, cara. Claro. Porque como é que foi esse desafio, que eu acho que foi um desafio, né? Porque seu pai tinha acabado de levar o gado embora, você estava assumindo aquilo ali, e minha amiga, do coração, eu não sei de onde você arrumou tanta força. Imagina. O meu pai me criou para ser uma pessoa forte, trabalhadora e acreditar que eu era capaz, sabe? E o papai, você não sabe, mas quando ele era vivo, ele sempre falava assim: se eu morrer, você vende esse gado PO que só dá dor de cabeça. Porque você tem que se dedicar, você tem que estar presente, não sei o quê. Arrenda tudo, bota gado comercial ou arrenda fazenda, larga a mão disso, não perde seu tempo, porque é puxado, não é fácil. Eu falava assim: pai, pelo amor de Deus, tô falando sério, Guga, se acontecer alguma coisa comigo, você pega e some com esse gado da sua frente. Só que o que aconteceu, Plínio? Quando o papai se mudou pro Mato Grosso do Sul, eu tava recém-grávida. E no comecinho da gestação, meu comecinho da gestação foi chato, passei mal, ficava passando mal, com dor, com não sei o quê. Então, eu não conhecia a fazenda. E aí, quando eu tive o pós-parto, né? Eu tive minha filhota, foi um pós-parto chato, porque eu era muito ativa, fazia meu mestrado, meu doutorado, vivia correndo, trabalhando. Eu fiquei dentro de casa, foi difícil, foi puxado. E aí, olha que coisa interessante. 2 semanas antes dele falecer, eu tava fazendo 6 meses de pós-parto. Minha filhinha tava fazendo 6 meses e eu tava cuidando da minha filha. Eu tinha ficado 6 meses pra cuidar da filha. Ele falou: Guga, tá puxado. Tá difícil pra mim. Faz o favor. Minha avó tinha acabado de falecer, a mãe dele. Então ele tava fazendo inventário da minha avó. Fazia 6 meses que minha avó tinha morrido, 7 meses. Eu tô precisando da sua ajuda, porque eu gostava dessa parte de marketing, de fotografia, de não sei o quê. Tô precisando da sua ajuda na fazenda. Você é boa pra apresentar, você é boa pra bolar coisa. Volta pra trabalhar, por favor, pelo menos meio período. Falei: ai, pai, minha filha falou: tô precisando. Tá puxado demais pra mim, minha vida? Me acode, né? Por favor. Isso foi dia 22 de junho. Dia 2 de julho ele morreu. E assim, ele teve comigo. Olha que coisa interessante. Ele tinha ido pro Mato Grosso do Sul, tinha ficado uns dias. Isso foi por telefone que ele pediu, né? Ele tinha ido uns dias ficar no Mato Grosso do Sul. E eu tinha uma reunião com ele na quinta-feira, na minha casa lá no Aras. E aí na quarta ele cismou que ia me ver. Falei: pai, mas você vem pra cá amanhã? Não, eu quero te ver hoje. Quero te ver hoje, tô com saudade da minha neta, tô indo aí. Pegou, foi no Aras, saiu de São Paulo, que ele morava em São Paulo, foi no Aras. Viu as mulas, que ele adorava fazer uma catira, viu as mulas dele, ficou feliz. Ah, minhas mulas tão mansas, não sei o quê. Viu a minha filha, viu a Maria Luísa, brincou comigo. Falou: ô, Guga, amanhã eu volto. Falei: mas pai, você bateu até aqui. Queria te ver, tava com saudade. Fazia 20 dias que eu não via meu pai ao vivo. Foi a última vez que eu vi meu pai. Puta merda. Ele foi pra São Paulo, passou mal 3 da manhã e ele nem chegou no hospital. Ele morreu de ruptura de aorta, igual meu avô tinha morrido. Teve uma ruptura de aorta, sabia, foi um erro médico, infelizmente, e ele morreu. Então, do dia pra noite, tava com uma criança 6 meses nascida. E assim, o mundo fez assim, se abriu embaixo de mim. Mas o meu pai sempre falou que era pra ser forte pra dar conta das coisas. Então,
Eu tinha... Minha mãe morava em Floripa. Minha mãe veio embora pra ficar comigo. Pra cuidar da minha irmã. Pra me ajudar a cuidar da minha filha. A minha equipe, né? O Fabão, a Vanessa, que vieram com a gente desde o Mato Grosso, do norte de Minas. Estavam lá na fazenda me ajudando, me apoiando. A Luzia, que é do financeiro, tá com a gente faz 27 anos. Que é a pessoa que cuida de tudo pra mim. Que é meu braço direito, esquerdo, perna, cabeça. E foram essas pessoas que me fizeram, assim, dar conta, sabe? Foi na quinta que ele morreu. Na segunda-feira nós estávamos pagando os boletos. Nunca atrasei, Plínio, um boleto, um salário, um nada. Desde o dia que meu pai morreu. Do jeito... Meu pai me ensinava que nome nosso e postura ninguém tira. Você pode não gostar, se eu sou legal, se eu sou chata. Justamente. Mas a tua honestidade, teu caráter, isso ninguém pode tirar de você. Então, meu pai me falava isso e foi isso que me fez tocar, sabe? Na segunda-feira eu tava trabalhando. Na segunda-feira eu sentei com todo mundo, reuni todo mundo, falei, não vai mudar nada. Vamos tocar, enquanto eu conseguir tocar, eu vou tocar. E foi isso que eu fiz. Olhando pra minha filhinha pequena, pra minha irmã, pra minha família. E foi um dia depois do outro. E o sonho, não queria abandonar o sonho do meu pai. Então, que virou meu sonho, né? É um sonho que ele construiu, que eu participei todos os dias, né? Ao longo de toda a minha construção de vida. E eu falei, não é isso que vai me derrubar. Eu acho que essa história é maravilhosa, assim, e você vai vendo as pessoas que estão perto da gente, né? Que você falou um grupo de pessoas aí que te estanqueou, né? Meu tio Eduardo também, meu pai morreu, meu tio Eduardo tava no hospital depois de 1 hora. Do meu lado, sentado, me dando a mão. A Perla Fleury, que é essa minha amiga que foi minha chefe quando eu me formei. O seu tio te ajuda até hoje, até nos acasalamentos, em tudo. Meu tio me ajuda em tudo. Meu tio me adotou, sabe? Ele fala mesmo. Tanto que as pessoas acham que eu sou sobrinha dele de verdade, né? E sou, porque é isso que é ser sobrinho, né? É muito mais do que sangue. É de fato, né? Então a família deles me adotou e... Eu me lembro dele falar pra mim aqui que ele fez um compromisso com ele de estar ajudando vocês pelo seu pai. Nossa, e ele ajuda mesmo. Fazer essa caixa aqui, eu sou mole, hein? Eu também sou zóia de tudo. Vamos ver o que dá hoje. Que não vai ser fácil, não. Não vai, não. Mas assim, é gostoso falar. Até é difícil a gente falar de uma perda, né? Mas assim, mas é muito gostoso falar de pessoas que a gente gosta, né? E seu pai, ele deixou um legado muito bonito. E deixou uns ensinamentos bonitos. Deixou sua irmã. Você é um monstro, cara. Você é foda. Você é um trator. Você é acelerada. Você toca e mexe. E você fez um negócio esse ano. Eu vou até pular um pouco do script nosso aqui, que foi o dia de campo, né? E eu vou falar um negócio aqui que é o seguinte... Eu tava indo embora do seu dia de campo. Nós vamos falar do dia de campo, mas traz pra frente. E você falou uma frase pra mim. Eu tava dentro do carro, você estava lá apresentando uns tornos, não sei pra quem, né? Fui lá te dar um abraço de ir embora. E eu até escrevi aqui. Você falou assim pra mim: essa fazenda hoje está do jeito que o meu pai sempre quis. Então eu tô realizando um sonho meu e um sonho da vida dele. Que era de estar... Que você falou isso no encerramento do dia de campo, de estar com todos os amigos dele lá, fazendo uma homenagem maravilhosa para a linhagem de 145 anos. E eu não sei se vocês têm dimensão disso, mas o tanto de gente que tinha e o tanto de gente do país inteiro ali dentro. Tinha gente do Acre, tinha gente do Nordeste, tinha gente do Tocantins, tinha gente de Pará, tinha gente de Minas, São Paulo, mas assim, dos lugares longe. Entendeu? Então, tipo assim, parabéns que vocês fizeram lá. A linhagem merece isso. Você dá conta de juntar todo mundo das linhagens, cara. Ali foi um chororô desgramado, né? Mas assim... Mas foi muito bacana, assim. E eu fiquei muito feliz, porque no começo do ano o Eduardo veio aqui e falou: Plínio, é pra você ir. Eu falei: Eduardo, eu não conheço nem a Guta. Ele falou: é que jeitão dele, né? É pra você ir, porque você é um cara que ajuda a linhagem, você gosta. Eu falei: não, gostar eu gosto. E você sempre teve usando os touros. Eu falei: e vou usar sempre. Então eu quero que você ir pra fazer isso pra mim. Eu falei: não, mas vou. E a Guta já tem leilão conosco. E a gente já vai fazer mais coisas junto. E eu vou como Plínio. E vou como Plínio Canal Rural. E Plínio comedor de coxinha lá no dia de campo. E aprender um pouco mais.
Aliás, o churrasco tava maravilhoso. Ah, que bom. Então foi isso, cara. E eu fiquei muito feliz ali. Eu tava indo embora, não sei se era com o Arnaldinho. Com o Arnaldinho, você passou, eu tava no Caçador da Elge com os meus sócios, você parou o carro. Quando você falou isso, você falou assim, aí o Arnaldinho, todo do jeito que ele é, você prestou atenção no que essa moça falou? Falei, prestei. Falei, olha que coisa chique. Igual ele gosta de falar, essa menina é competente. Falei, Arnaldo, você vai ver o que essa moça vai fazer. Olha o que o gado tá fazendo. Ela falou, olha que esgarrote sadio. Aí a gente passou de terceira marcha, passamos pra primeira marcha, já fomos na subida ali saindo, vendo o gado dos 6, né? Então, tipo assim, parabéns mesmo pelo seu dia de campo. Foi, de novo, vou voltar aqui e falar um pouco de dia de campo, mas assim, foi espetacular. Parabéns pela homenagem que você fez à linhagem. Parabéns pela homenagem que você fez pra esses guerreiros, porque selecionar a linhagem pura é a coisa mais difícil que tem. Frases do Leonardo dentro do seu leilão de fêmea que é espetacular. O que ele falou? Ele falou que a gente é fornecedor, que a gente trabalha em prol da pecuária, né? Porque a gente trabalha fechado, muito difícil, mas a gente está ofertando uma opção de sangue enorme, né? Então a gente faz um trabalho mesmo. Eu acho que o Leonardo Vocês são Nieto... cientistas. O Nieto, ele foi uma pessoa que se apaixonou pela linhagem e ele é assim, a Elge sem o Nieto hoje não existe, né? Então ele foi uma pessoa que tem um amor, que tem um carinho e que realmente vestiu essa camisa e eu não tenho, assim, não tenho o que falar. Ele é meu parceiro, a gente faz tudo junto e aquele dia ele me fez me emocionar ao longo do leilão o tempo todo, porque você viu o amor que tem investido nisso tudo, né? Assim, a ideia, a paixão e realmente... Foi isso, o dia de campo foi isso, né? Quando meu pai e meu tio tinham feito um leilão de 130 anos. E foi a última coisa que tinha feito grande, sabe? Da linhagem. E aí, quando o meu tio falou dos 145 anos, e a gente tinha feito um dia de campo ano passado, eu falei, tio, vamos fazer dos 145 anos junto? Ele você é do marketing. Meu tio sempre fala, você é do marketing. Eu falei, não, vamos organizar, vamos fazer um negócio bacana, porque... né, pra gente estar todo mundo junto. E pelo que ele falou, realmente foi a primeira vez que todo mundo teve junto um lugar, né, pra celebrar esse momento. E muita gente amiga, né? Nossa! Sim, muito pecuarista, muita gente, cliente, amigo. O negócio foi tão legal que, tipo assim, até as pessoas que estavam ali conhecendo no primeiro momento, parece que estavam ali fazia tempo. Né? Tanto que é acolhedor. A linhagem é acolhedora, a turma que faz é acolhedor. Então, tipo assim, foi muito gostoso, cara. Foi muito gostoso. Foi muito gostoso do coração mesmo. Fazia tempo que eu não ia num dia de campo. Tava morrendo de saudade de ir em Campo Grande, que não tinha voltado lá ainda. E com essa vida nossa de canal, muito corrida, eu tava querendo ir, precisava de ir. Passei 4 dias lá, foi espetacular. O circuito foi muito legal. Foi muito bem elaborado pelo Gene Plus. Muito bem elaborado pelo Gene Plus. Mas beleza, passamos dessa parte. Desculpa ter que tocar nesses assuntos, mas assim... Mas não tem, graças a Deus, é só alegria. Olha, eu vou te falar, o maior legado do meu pai foram os amigos. E foi isso que ele me deixou. Não é bem, não é fazenda, não é nada. Amigo dele, de ter sido amigo dele. E até hoje eu falo pra todo mundo, é assim, sabe quando te abraça, uma coisa te abraça? As pessoas me abraçam sem nem me conhecer pela pessoa que ele foi. Tem coisa mais abençoada do que você viver seu pai, ele não tá aqui fisicamente, mas ele tá no coração de todo mundo. Tem nada mais gostoso você chegar num lugar e só ouvir coisa boa. E é isso que meu pai era. Você deve ter ficado uns 5 dias sem dormir, tanto de felicidade. Nossa, olha, foi emocionante. Foi dos dias mais lindos da vida, assim. Como diz o seu tio Eduardo, você é marqueteirinha? Já soltou o leilão de fêmea na outra semana, assim, e aquele leilão, eu quero falar um pouco desse leilão, porque esse leilão foi espetacular, assim. E aí, como diretor do Canal Rural, eu fiquei tão feliz por você estar fazendo o seu primeiro leilão de fêmea aqui dentro da nossa casa, assim. Conosco, com o programa, com muita gente diferente, né? Que você não estava acostumado e deu tão certo. E aquele leilão seu, amiga, assim, ele foi tão especial porque ele foi, assim, mais uma comprovação de tudo que o trabalho que vocês estão fazendo tá certo. E de tudo que o trabalho que vocês vêm fazendo tá certo. E tanto do resultado do dia de campo tão certo.
Eu não tô falando dos valores, que eu acho que isso aí não importa no momento. Porque e os valores foram bem legais, Foram né? bons, sim. Mas bons. assim, o prestígio de pessoas que compraram ou que não deram conta de comprar, que lançaram e que compraram que foram para frente e foram lançando, sim, eu acho que isso aí para você, eu acho que isso aí foi o selo de qualidade ou o carimbo, que nós estamos fazendo a coisa certa. Sabe aquela coisa que você não acredita que vai acontecer? Aconteceu. Quando a gente começou a falar, né, eu, a Cintia, o Léo da Dueto, né, e com o Nieto, pra gente organizar esse leilão de fêmeas, eu falei, eu não quero fazer uma coisa pra ficar mais ou menos. Eu quero mostrar o que a Elge tá procurando e pro que a gente veio, né? E a gente começou a organizar 2 anos atrás tudo isso, chamamos Carlota e o pessoal da programa e falamos, o que nós vamos fazer? E o Carlota é apaixonado no Len Group. E apaixonado no melhoramento genético, é isso aí. E tem, né, a história dele junto com meu pai, uma história super próxima, tudo. Aí eu peguei e falei, vamos fazer uma coisa diferente. Então foi assim, foi uma construção mesmo, não foi um dia, né? Foi todo um planejamento e ser prestigiado, como você falou, pelas pessoas que a gente foi, né? Pelos criadores que lançaram, que compraram. Eu falei, não é possível que isso está acontecendo, né? Quando começou o leilão, eu falei, não. A gente que estava assistindo, a gente também a gente estava sem acreditar. Foi uma emoção, uma energia, e as pessoas lançando, e as pessoas procurando, e eu gosto de pegar lance. Seu telefoninho tocou Meu muito telefone, lá. meu Deus do céu, na Bezerra, não deu nem tempo. Eu lembro que o Paulo Ward falou assim, eu vou contratar essa moça para trabalhar para mim. E eu gosto de pegar um lance. Porque, na verdade, dentro da Elge, quando eu assumi, eu decidi que eu queria ser a comercial. A pessoa da Elge. A gente tem o Rafa, que faz um grande trabalho lá dentro, que é nosso gerente, que meu companheiraço, mas as pessoas falam comigo, né? Eu vou lá, eu atendo, eu faço questão de conhecer meu gado. O pessoal brinca, tira a maior sarda da minha cara, que eu bato o olho nos bichos de longe, eu conheço foto minha, eu conheço quem é pai porque você começa a ver o curral. Claro. Eu gosto disso, sabe? Eu não quero estar lá só no dia do leilão para parecer que eu tô ali. Não, eu quero saber. Eu lembro do dia que eu acasalei aquela vaca com o Léo, que a gente foi lá, que ele falou nó, que tudo que eu sugiro ele fica nó. Nó. O Nieto me enche a paciência. Nó eu falo, não ou nó? Não. Eu brinco com ele, eu falo assim, vamos pôr não sei o que, ele, nó. E a gente fica brigando e brincando e virou uma amizade, é uma delícia, porque em todo o processo, né, desmama, 120 dias, sobre ano, acasalamento, a gente faz tudo junto. E eu fui pegando um gosto que hoje eu não consigo mais ficar longe da fazenda não, Plínio. Fazenda virou um vício. Mas não dá. A gente que vive isso aí, a gente não consegue esquecer. Não. Eu tenho que aqui no canal, que uma vez por ano, eu tenho que dar uma sumida aqui e enfiar dentro de uma fazenda. O meu é uma vez por mês. Pra mim, pelo menos, dar uma energizada no que a gente foi criado. Eu vim de dentro de fazenda. Você também. Então, tipo assim, a gente não pode largar pra trás. Porque, esquece, não esquece. Não esquece nunca. Mas que bacana, rapaz. A gente tá perdendo até as estribeiras aqui, né? Porque e eu tenho tanta pergunta pra fazer aqui que me mandaram que eu não tenho nem o que eu vou fazer por enquanto. Hoje vai longe. Então lá, Fazenda Elge, fechada no Len Gruber. Vocês estão fazendo um trabalho muito fantástico. E aí você vem com o Geneplus, né? Eu acho que vocês são uma das fazendas de bastante tempo também dentro do Geneplus. Eu queria que você falasse um pouco para mim sobre essa parceria com o Geneplus. Hoje você é conselheira do Geneplus, é isso? Então, semana passada eu recebi a grata notícia de que eu hoje faço parte do Conselho dos Criadores junto com os criadores do Geneplus, então eu tenho a honra de sentar ao lado do Nedson, do Olímpio. Meu sabe esse povo aí que tem uma cientista que sabe mexer, sabe tudo de número. Imagina, mas eu não, é o que eu falo pra vocês, eu não sei nem o que eu tô fazendo lá, mas eu vou fazer com muito amor. Hoje em dia eu faço parte, né, então junto com o Fábio Toral, que vai ser o nosso presidente, Gilberto, Leonardo Nieto, eu me aproximei demais, né, desde que eu assumi a gestão da fazenda lá 8 anos atrás, eu fui cada vez vivendo mais o Geneplus. E eu falo muito que a gente é uma grande família lá dentro.
Sim. Então, eles me apoiaram muito. E a gente que vê de fora vê isso também, tá? Você pode ter certeza. É um clima, assim, muito bacana. Todo mundo se ajuda, quer estar junto. O circuito do Geneplus, gente, quem não conhece, faça questão de ir no circuito do Geneplus. Agora, na Expo Genética, a gente tem várias atividades junto no grupo. A gente tem a Semana da Genética do Mato Grosso do Sul, que eles começaram. A gente, né, fez 2 dias de campo, que tem a Aditiva, tem a gente, tem o JMP. E tem o Noninho, eu acho que ano que vem também vai fazer parte. Enfim, e dentro, né, o resultado da prova do Geneplus. Então, eu comecei, né? Quando eu comecei, eu tinha um pouco. Eu não conhecia esse mundo. Hoje que eu vivo dentro, pra mim é um prazer estar com eles. Eu só aprendo. É só monstro. Você pensa assim, nesse circuito que foi feito no MS, só tem criador forte. Vocês, JMP muito grande, Genética Aditiva também grande, o Noninho todo ano. Se não é o primeiro do sumário, é o segundo, o terceiro. A prova ela dentro da Embrapa. Vocês muito forte, fechado na linhagem e fazendo um trabalho desse quilate. E como é que fazer 01 de Lengruber? De onde tem a poção mágica disso aí, minha amiga? Eu tenho um argentino lá em casa, bem esperto. Desde 2007 que trabalha com a gente. Então a gente começou lá no Tocantins, 2007, com o Geneplus. E o Léo, ele faz uma analogia que eu adoro, né? Ele fala que a gente tem que trabalhar com cartas de pôquer. E no fechado, você tem muito menos possibilidades, né? Então o Léo trabalha muito com as famílias, com os tipos, para tentar juntar o equilíbrio de avaliação genética, de conformação frigorífica, que é o norte, né, do nosso programa do Geneplus, do melhoramento do Geneplus, né, que a gente trabalha em todas as fases com a conformação frigorífica e com a variabilidade genética dentro da linhagem fechada. Então, aí eu tenho o argentino, que faz um Feng Shui, faz os acasalamentos junto com a gente. E aí, graças a Deus, ele tem conseguido resultados muito interessantes com esses animais de fortíssima avaliação genética. É um mago, né? Ele é um mago. E por isso que tá nessa ascendência tão grande assim o Geneplus, com muitos grandes técnicos dentro do programa. E fazendas que são atendidas por vocês, maravilhoso. E o que vocês estão fazendo hoje, assim, é de se espelhar, porque dá, sim, para fazer animais bem avaliados, bonitos fenotipicamente e com linhagem fechada ou também na linhagem aberta. A gente falou muito, a gente estava almoçando, que esse equilíbrio, né, ele tem que ter. E hoje tem muita gente já fazendo esse equilíbrio e a própria Centrais, eu tive com o Pedro aqui esses dias falando, as Centrais, o Gustavo falou muito disso, a gente tá buscando esse equilíbrio dos animais de fenótipo, tipo e avaliação e linhagem, ou o que seja, até para eles contratarem os touros nas Centrais, porque o mercado hoje tá muito exigente, né? Hoje, na época do teu pai, que não faz muito tempo, a gente escolhia touro mais zerado. Hoje não, 14 meses, 15 meses, um intra-rebanho bem feito, uma genômica bem feita. Já tá as Centrais toda ali rodeando, querendo os garrotes. Né? Exatamente. E os preços estão aí por aí. E de encaixe nessa pergunta sua, a pergunta que eu fiz para você aqui, eu vou começar a falar de umas perguntas que foram chegadas pelos nossos parceiros, nossos internautas, que o Samir Nicolau mandou 2 perguntas aqui bem bacana, que se encaixa dentro do que a gente tá falando. Que ele disse assim, por que trabalhar com a linhagem fechada? Então... Isso foi uma escolha do teu pai? Ou... Foi uma escolha do meu pai, né? Até porque ele acredita demais, né? Acreditava demais em todo o potencial de você ter uma genética fechada e de ser uma possibilidade. Porque você tem um nicho de mercado, né, Plínio? Eu acho que ele, como bom marqueteiro que ele era, você tem que aprender a ler o mercado. E lá atrás, quando a gente sabe que o Lengruber sofri uma série de preconceitos, né? Por muito tempo a gente foi visto como a torama orelhuda, umbiguda, tardia, não sei o quê. A rusticidade, a habilidade materna, a docilidade, desempenho. A heterose. E a pasto. É um gado funcional. O gado, você vê, foi para o norte de Minas, foi para Tocantins, foi para Mato Grosso do Sul e vai embora. E só feedback bom de cliente, de parceiro. Você vê que o gado funciona. O gado trabalha em qualquer lugar, que 90% do nosso gado é a pasto. Então, se a gente pensar nisso, vira uma possibilidade de abertura de sangue.
Pra gente é difícil, mas é um nicho de mercado e que a gente acredita. Então a gente acredita que esse gado, ele tem um potencial para os outros rebanhos incrível. E eu não abro. Muita gente já chegou para mim, abre. Você não dorme no seu travesseiro sonhando de um dia pôr um 01? Eu falei, não, eu quero que o meu cliente compre na minha casa e vá fazer isso na casa dele. Porque eu tô oferecendo uma coisa diferente. E muitos clientes fizeram isso no seu leilão. Exatamente. E vão fazer, se Deus quiser, e vão colher muitos frutos. E nós vamos ter muito no futuro aí, não vai demorar tanto, nós vamos ter muito avô materno dessa linhagem celular, nessas aberturas de sangue. Se Deus que quiser. coisa que o Léo falava também. Nos fechados, onde explora-se a heterose, até o próprio armador, acho que ele comentou alguma coisa sobre disso também, do próprio armador, que hoje se tem uma linhagem do armador já, né? Já falando isso. Outra pergunta também do Samir, que vem de encontro disso, que essa turma aqui gosta de você, viu? Ele gosta, ele é um pouco suspeito. Ele escreveu assim, ó. Como você vê o papel da genômica hoje versus poder trabalhar na linhagem fechada? Qual a importância disso? Eu acho que você também como pesquisadora, o que você me fala da genômica hoje, principalmente nessa linhagem fechada onde você trabalha? Eu acho que, assim, a genômica é fundamental, né? A gente precisa aliar a genômica com todo o resto que a gente faz no curral. E a gente, como linhagem fechada, paga um certo preço, né? Porque acaba que a gente tem poucos indivíduos genotipados, porque a gente é pouco fechado. Então, a gente tem que trabalhar firme na genotipagem, genotipar tudo. Plínio, a gente estava discutindo isso. Eu acho que a gente tem que genotipar é o rebanho inteiro. Com certeza. É a safra, porque senão você não mede. E porque senão você não compara. O bicho que é descarte, ele precisa ser visto genotipicamente pra você comparar com o que é bom. É o grupo de manejo. Exato. Ou o grupo de contemporâneo, que a gente bate tanto nisso aqui. Gente. A amostragem não pode ser viciada, né? Ela não pode ser só do que é top. Porque do que é top, você só tá vendo o que é top. Então eu acho que a gente dentro do fechado tem sim um desafio muito grande. É bem maior do que no aberto. Muito maior. Muito maior. Porque é muito mais difícil fazer um 01. Você tá falando, é muito mais difícil. Porque a minha proporção de genótipos que são frequentes é muito diferente. Eu tenho menos indivíduos fechados. Mas o que a gente tem que fazer? Tem que usar as ferramentas que tem. A genotipagem é fundamental. Então a gente precisa aprender a aliar tudo isso junto com a linhagem fechada. Hoje em dia, a maioria dos nossos touros são genotipados, a maioria do nosso rebanho está sendo genotipado. A gente fez uma parceria com o pessoal da Neogen por causa disso, para conseguir genotipar todo o rebanho. Então eu acho que é isso. A gente tem que usar as ferramentas que a gente tem na mão e a genotipagem é fundamental. Não, bom demais. Genômica é tudo, minha amiga. Tem que fazer. Eu sou a favor de fazer 100% do gado. Tem que fazer genômica. Tem que. Outra perguntinha aqui da Fazenda Angicos, né? Essa turma gostou. Ô Guta, DEP, fenótipo ou linhagem? Equilíbrio. O que pesa mais pra você? Na verdade, a gente tem que equilibrar tudo, né? O que é importante de você trabalhar dentro do curral é isso, né? Porque não é só o número, né? A gente não acasala no programa. O Léo não vai lá, roda o acasalamento e vai no 01. Gente, muitas vezes a gente não escolhe o acasalamento mais alto. E o programa tá ali pra te dar um norte, gente. É pra te mostrar o que dá pra fazer e você tem que ir pro curral. E olhar pra gado. Você tem que conhecer o que o boi produz. Não só, porque às vezes a régua de DEP não te mostra o tipo que ele produz. Ele corrige uma garupa, ele melhora um cupim. Uma pelagem. Exato. Então você tem que olhar pro gado, né? Você tem que aprender a ver gado. Eu acho que gado nada mais é do que hora de curral. Hora de curral com botina e merda no pé. É isso que você tem que fazer. Então, lá dentro da ELG, a gente faz as réguas de DEP, faz o que a gente tem que cuidar muito. É com variabilidade de pais, né? Não ficar preso. Porque lá em casa, por exemplo, né? A gente tem um atol, baru... No linhagem fechada não dá pra você ficar preso num... A gente tem atol, baru, tudo vai pro Uno, né? O Uno, pra mim, dentro da minha fazenda, é até melhor do que o campeão lá pra gente. Meu tio foi mais campeão, pro nosso foi mais Uno. Pra mim foi mais campeão também. Pra mim foi mais Uno. E é engraçado, gente, que dentro de linhagem fechada, às vezes o que funciona super no aberto não é o que funciona dentro do fechado. Dentro de casa, quando bate, não bate igual. É muito interessante. Então, a gente tem que fugir, por exemplo, hoje de linhagem Uno lá em casa. Então, às vezes, você volta um pouco para trás na avaliação. Você não vai ter uma avaliação tão extremada de 0,1, ou de meio, ou de 1. Mas você tem que ir fazendo essa composição das linhagens dos pais diferentes e das famílias diferentes, né? Então, a gente cuida muito disso. A gente, por exemplo, os onígeros, o apiacá, a gente vai pegando, pensando dentro dos outros plantéis, esses touros, para conseguir isso. Então, na verdade, a gente faz tudo junto. A gente tenta equilibrar DEP,
tipo e avaliação, conformação e genética. Ô, Guta, não é só o 01 que é bom, não. Não, de tem forma vaca top 4 muito boa, tem top 5, tem top 6. Você não pode usar o negativo. Né? Não tô falando top 6 no universo de Gene Plus, tá, gente? Não... Que tem o PMGZ que é Deca, aí já é mais complicado. Mas assim, nesse universo, tem muito rebanho. Meu, se for buscar muito extremo de extremado, desculpa, você se lasca. Tem hora que não dá pra ir nesses extremos, 01, 01, vai ver, você destraga um aprumo, você destraga um casco, você destraga uma pelagem, você destraga uma raça. A gente não pode perder um pouco da raça. A nossa raça é a raça Nelore. E o Nelore é um só. O Nelore é um só. O Nelore é um só. Que seja bem trabalhado. Exatamente. E isso desse Nelore funcional, que funcione a campo, né? Um bicho que tenha bom aprumo, que vai conseguir cobrir vaca em qualquer lugar. Que vai andar. A gente tá lá na porta do Pantanal. A gente precisa que o nosso touro trabalhe lá. Tem o cliente no Pantanal feliz. Porque os Lengruber, eles são super rústicos, eles vão super bem nisso. Então é isso. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para manter a essência da linhagem, para manter a essência do Nelore e um bicho que funcione em qualquer situação. É isso tem que ser assim. Porque se não for, o prejuízo chega. Chega. A fazenda hoje, você é fazendeira. Você não é pecuarista, você é fazendeira. Você sabe quanto custa o custo de uma fazenda hoje. Eu falo aqui em todo podcast meu que hoje a pecuária não tá para amador. Ela não tá para amador. O cara tá para amador, ele perde. Ele vai arrendar para soja, arrendar para alguma coisa. Porque se ele não fizer conta e levar na ponta do lápis, ele não aguenta. Os custos estão muito altos, as coisas estão muito... Tá tudo com dificuldade. Então, tipo assim, e você fazer isso hoje é importante demais, né? É muito importante isso aí. De novo, a pecuária não é para amador, gente. A gente tem que ser muito forte nisso e fazer conta disso aí. Do mesmo jeito que eu falo que essa turma parar de comprar boi de cabeceira de boiada para cobrir vaca. Não tem condição. Infelizmente, a gente tem que ir modernizando. Não adianta você pegar uma fórmula que você acha que tá ok e parar nisso, né? A gente tem que ir vendo, lendo o mercado. Ler mercado é uma coisa fundamental. Entender o que precisa, onde você precisa melhorar, o que não é difícil. Você tem que aprender a ler mercado. Ler mercado é muito fácil. Tem que aprender. É só ter um pouco de inteligência a mais, que assim, observar as coisas. Tem nada melhor que observar gado. Não é igual de fotografia, tanto que é bom observar. Tanto que o gado te conta as coisas. É muito... E eu acho que falta muito essa coisa de... Você estava falando de fazendeiro, né? Eu fui criado na fazenda. Você tá andando um pasto, você olhar uma vaca mais sentida, entender, sabe? Saber de comportamento. É uma coisa que as pessoas esqueceram, né? As pessoas só pensam no número, não sei o quê. Ver bicho, ver fazenda, saber ver um pasto, saber olhar se tá funcionando, se não tá, o que tá respondendo bem. É saber ver bicho, né? O animal, todo animal, ele conta pra gente, mesmo que ele não fale. Mas ele conta pra gente o que tá acontecendo com ele. Eu lembro muito, meu pai falava pra mim, eu chegava fazenda nossa pequena, e ser adolescente, eu falei, pai, mas o que eu vou cheirar na fazenda? Eu tô indo lá todo dia. Ele falou, vamos lá, vamos ter um cavalo, você vai ver. Você vai achar um serviço. Vai ver uma vaca, ver se ela tá afastada, o que tá acontecendo, o gado te conta. O gado conta pra gente. O gado não, o animal, né? Ele não precisa te falar. E você vai aprendendo a ver fazenda, a ver pasto, a ver um pasto que é melhor, um pasto que é pior, o que você precisa mexer. É incrível, assim, esse poder de observação. Eu acho que a gente, com esse mundo virtual, esse mundo digital... A gente perdeu um pouco disso. Né? As pessoas pararam de ter esse momento de observação. Eu gosto muito, quando eu tô na fazenda, Plínio, de pegar e de manhã cedo sair para andar a pé. Eu pego, saio para andar a pé, vejo meus pastos, vejo meu gado, você vê uma desmama, você vai reparando as coisas, você vai vendo uma sutileza, você vai vendo um comportamento, você vai vendo... Eu acho que isso é ouro. E a gente acaba perdendo nesse mundo louco, né? Eu sou uma pessoa doida, né? Eu vivo correndo, mas... eu admito que minha vida é uma correria só, mas... É sério, eu sei que as pessoas falam, você é virada no girar. Eu sou mesmo, mas... Essa coisa de viver o animal, de viver... Isso eu aprendi com meu pai, né? De você andar, você ver uma cerca quebrada, você ver um vazamento, você reparar as coisas, assim. Eu acho que essa leitura de mundo, a gente precisa voltar a ter. Fazenda é fazendo, né? E não tem coisa mais gostosa. Eu fico na fazenda dias, não tô nem aí, não sinto saudade nenhuma, né? Você herdou do seu pai
gostar de modificar as coisas, porque nesse dia de campo você falou assim, nossa, fiz o lago que o meu pai queria, do jeito que tu queria. O que tá faltando lá de novo agora? Qual que é a invenção nova? Não, é porque o lago, eu vou te explicar de onde surgiu a ideia. O lago, ano passado, quando eu fui fazer meu dia de campo, o primeiro, que era dos 25 anos da seleção do Lengruber da Elge, né? Eu tava conversando com o Márcio da Conan, grande amigo meu, que ajuda a gente, um parceiraço. O Márcio vira e fala assim, Guta, tem coisa que a pessoa gosta, é de estar bem acomodado, comer alguma coisinha, beber uma coisinha e vegado. Porque é chato você ter que ficar... É gostoso ver fazenda, mas assim, pra ver um boi, pra ver um bicho, né? Falei, é verdade. Aí a gente tem um pasto que é na frente do escritório, que aliás eu detesto o escritório que meu pai fez na fazenda. A gente não tem janela, uma fazenda linda. Fez um escritório com uma janela de 10 centímetros. Nunca vi aquilo na minha vida. Ah, imagino sem seu pai. Não, eu e meu pai era uma resenha. Nós dois era um terror. Não, pai, não faz isso. Não, pai, tem que fazer. Não. Não, era só um para um lado e um para o outro. Mas, juro, Plínio, pelo amor de Deus, o homem me fez. A fazenda é linda, você viu, na frente da Serra de Maracaju, ele me fez um escritório que a janela é para parede. E a janela de fora tem 10 centímetros, você não consegue ver um boi. Aí peguei, fiquei olhando na fazenda. De frente tem o piquete do Gurupi, né? Que fica de frente. Aí eu falei, vou fazer aqui. Mas ali era meio enfiado, assim, meio coisa. E eu sou da pessoa, né, que gosta de foto, de marketing, de não sei o quê. Aí pensei na ideia do Márcio, falei, já sei. Tem uma lagoa ali em cima e a Serra de Maracaju na frente. Falei, pensa uma coisa, a pessoa vai ter banheiro, água, café, pão de queijo, um belisquetinho. Eu pego e boto a pessoa na frente do boi. Falei, é ali que eu vou fazer o negócio. Peguei e comecei a obra. Meu mostrador de touro de venda. Um dia eu vou fazer um leilão lá ainda, hein? Me espera. Tô pronto. Me espera. Eu tô prontíssimo. Vou fazer um leilão lá. Eu acho que ia ser chique. E aí eu peguei, pensando nos cavalos, né? Que vem da minha parte de equino, de apresentação de animal. A gente fez um mostrador na frente dessa área gourmet. Que eu fiz pra receber, pra fazer churrasco pro povo. E lá nós montamos o lugar. Comecei a obra em fevereiro, terminei em junho. Todo mundo, você é louca, você não vai terminar. Eu falei, não me chama Guta Alonso, vamos terminar esse negócio. Falei, eu vou terminar. Aquele escritório ali é tudo novo, então foi feito pro dia de campo? Do ano passado, sim. Do ano passado. Do ano passado, mas eu fiz em 4 meses, toque de caixa. Quase enlouqueci Deus e todo mundo. Botei todo mundo louco, porque eu não sou, né? Eu fico tocando terror. Mas deu certo. Acho que ficou gostoso. Ficou bárbaro, velho. Ficou gostoso. Ficou super legal, ficou gostoso demais, ficou bonito. E a vista, então, nem se fala. Guta, gente, nós vamos longe aqui hoje, a prosa é boa. Ô, Guta, outra coisa importante aqui, assim, ó. Essa pergunta chegou aqui do nosso amigo Henrique, né? Henrique Borges. Um abraço, Henrique. Esse também é telespectador nosso de todo o Lancecast, não perde nenhum, me manda feedback, fico feliz pra caramba. Como você observa a evolução das linhagens Lengruber dentro dos programas Gene Plus, PMGZ, entre outros rebanhos que focam mais em avaliação genética? Então, na verdade, é o que eu falei pra você, né? Eu acho que a gente não foca só na avaliação, né? A gente foca no pacote inteiro da linhagem. O seu gado é um desenho igual, né? É. A gente busca... A gente tem, hoje, talvez um pouco 2 tipos. Eu te falaria que hoje, se você olhar, eu tenho um tipo mais do Atol, que é um touro super importante pra gente, um tipo um pouco mais do Baru. O Baru é um touro um pouco de um frame um pouco maior, de mais desempenho. A gente tem essas duas famílias que é linhagem, ali. família, né? Os dois, e é engraçado que os dois são Uno, hein? Os dois são filhos do Uno, bem perto. Em termos genéticos, eles são 2 tipos diferentes. Então, o Atol é um tipo um pouco mais precoce, um touro um pouco mais perto do chão. É muita cobertura de gordura e menos desempenho de peso estourado. E aí você pega o Baru, que é um desempenho de peso estourado. Então, a gente usa esses 2 tipos, e é o que o Léo faz. O caçador também vai para esse tipo mais do Baru, de um touro maior, mais comprido, costelão, para a gente ter essa união. E eu vejo que trabalhando com as avaliações genéticas, né, dentro dos programas, a gente lá em casa, o PMGZ e o Gene Plus, né, a gente levando em conta esses 2 tipos, tá funcionando de conseguir manter a avaliação. Não é fácil, Não. Mas eu acho que essa junção que o Léo faz desses tipos acaba sendo uma felicidade muito grande, né? De juntar essas cartas e conseguir fazer esse Lengruber que a gente acredita, né? Que é um Lengruber que é precoce. Muita gente fala, Lengruber é tardio, é nada. A gente fez, pra você ter uma ideia, avaliação de precocidade dos nossos touros, mais de 70% são precoce, super precoce.
de produção de sêmen. As fêmeas estão Isso ciclando. que eu ia te perguntar, você faz precocinha Não faço também? precocinha. Até tava conversando com o professor Zequinha, ele falou, Guta, por que você não começa a passar ultrassom nelas com 14 meses pra ver presença de corpo lúteo? Eu não desafio por um motivo. Porque pra mim é tudo a pasto. A seleção é toda a pasto. Então eu não quero botar ela a pasto pra depois ter que tratar, porque eu vou quebrar o meu sistema de seleção. Mas se ela for pra um plantel que faz precoce, eu garanto pra você que ela vai emprenhar precoce. Não tenho dúvida. Porque elas têm todo um tipo. A gente tem trabalhado muito forte. Se você olhar... É uma ração das características atrás, né? Exatamente. Então, eu tenho muita tranquilidade nesse sentido, sabe? De que a gente traz, sim, a precocidade muito forte dentro do Lengruber. Tá, mas você não faz a precoce, mas você também não faz ela tardia. Não, a gente faz ela com 2 anos, faz o mesmo esquema do meu tio Eduardo. Com 2 anos elas emprenham e aí a gente bota na estação. Não faz elas precoces, não. A gente faz na vida como ela é, segurando o manejo a pasto, a seleção a pasto, que é o que meu tio sempre fala muito, né? Que é o nosso diferencial também. Que é o que paga a conta também, né, amiga? Você imagina num ano igual esse, né? Num ciclo de baixa, né? Numa fase difícil dessa da pecuária, quanto menos você tiver de custo de produção, né? Então, um gado que aguenta um desaforo que eu nunca vi. Ele é incrível. Tem uma coisa nova também que você começou há pouco tempo, que é a FIV, né? Exatamente. Você começou essa multiplicação, né? Eu comecei com os meus 2 irmãos, o Caio e o René Marcondes. Foram 2 presentes na minha vida. A gente praticamente, o seu Marcelo fala que... Não, e tem uma pergunta do Caio aqui, ele não deixou passar, não. O Caio é um terror na minha vida. Assim, falo com o Caio direto, a gente se Nosso conhece. clientão, que também fica muito feliz. São muito amigos, assim, amigos de conversar de touro, conversar de tudo, família mesmo, viraram meus irmãos. E a gente começou 3 anos atrás com um projeto de parceria de embriões com eles, né? Então a gente fazia, aí nasceu o primeiro ano 18 bezerros, aí segundo ano 27 bezerros. Esse ano a gente já tá, no primeiro nascimento já tem 31 bezerrinhos de FIV e esse ano vão nascer 100. Né? E inclusive foi um dos lotes que eu bolei de diferente, que é Aspiração, né? Não, de escolher a melhor bezerra de FIV nascida do ano. A pessoa vai lá, fecha todas as minhas FIV fêmeas e escolhe. E aí foi o diferente Roussel, isso mesmo, né? eu quis inovar. Eu gosto de inovar, sabe? O sangue de marketing corre na veia e dá vontade. Mas é bacana porque é um jeito de talvez você levar até o cliente na fazenda, né? Exatamente. Então eu gosto e isso é importante, eu gosto de receber. E o Roussel que vendeu. Foi o Roussel, e aí ele ainda teve a ideia de também fazer o macho, então a pessoa vai poder escolher o melhor fêmea e o melhor macho da geração de FIV que estão nascendo lá em casa. Mas é isso que é gostoso, sabe? Eu não quero vender o que eu não compraria. Eu quero vender para o meu cliente, que foi o grande objetivo do meu leilão, era o que eu tenho de melhor dentro de casa. Não, e a gente falou muito isso aí, e você tem essa importância do que vai nascer lá no cliente, né? E o que a sua fêmea vai produzir. E eu tenho certeza que essa volta sua pro ano que vem desse leilão, ela vai ser um leilão esperado. Porque, quem comprou já viu o resultado, né? E o leilão foi muito gostoso. Cara, foi diferente, velho. E aí eu tô fazendo as fivinhas. Muito bacana. As fivinhas, os FIVs, com esse objetivo, sabe? Da gente ir pegando. E o legal da FIV é que se eu tivesse no tradicional, eu poderia ter um filho daquela vaca por ano com um touro, né? Ainda mais fechado. Poxa, eu posso pegar esses tipos diferentes, fazendo essas combinações e testando, né? E posso vender ela já com meus embriões congelados. E aí ficar tranquila de que eu não tô... Porque pra gente de fechado é muito difícil repor uma fêmea, Plínio. É difícil, né? Você vê, meu tio raramente oferece as fêmeas, como ele fez esse ano no leilão. Não saíram... Ele parou um tempão. Antigamente, seu pai era um dos maiores compradores de fêmea dele no leilão. Pensa numa pessoa. pessoa... as boletas lá que eu lembro. Comprava tudo as fêmeas. Guga, comprei uma fêmea do loteado do seu tio Eduardo. Tenho até hoje delas lá em casa. Aí ele deu uma parada, agora voltou. Justamente por causa disso. Eu tive conversando com ele, ele falou assim, porque é difícil perder, né? E olha que ele tem um volume grande, né? Muito maior que eu. A gente é pequenininho, imagina. É o que eu falo, gente. A gente é fiotinho perto do meu tio. A gente é honestinho trabalhador, né? Mas pra gente tirar as 30 e poucas novilhas, a vaca que eu tirei esse ano, pra gente vai dar dor de cabeça pra ele, hein? É um sangramento pra mim lá na fazenda. Mas é isso. O que é gostoso, Plínio, é a gente ter tranquilidade de que o que eu tô oferecendo é o que eu tenho de melhor. Então, não fica aquela coisa, será que vai dar certo? Bom, eu acredito nelas, tanto que elas eram minhas top. Senão eu mato... Se alguém ficar bravo, gente, eu mato o Léo, tá? Não me mata, não, que foi ele que escolheu.
Não As fala top. assim. Tô brincando. Não fala assim. Agora eu vou pra pergunta do meu amigo Caio Marcondes, que foi o primeiro que mandou um zap pra nós E ó, ele deixou uma pergunta muito bacana, assim, que tem total força de você. E depois eu vou entrar nesse tema com você, que é uma mulher do agro, tá? Eu brinco, a gente brinca com você não sou. É sim, senhora, você é referência hoje no agronegócio como mulher, como força, como veterinária, que nessa semana nós estamos de veterinário. E também tive aqui com a Ana Alice da Terra Fértil, que ela é nossa patrocinadora oficial aqui. A Terra Fértil é uma seguradora espetacular dentro do agronegócio. Ô, Plínio, fiquei encantada com o podcast da Annalise. Gostou? Não, foi sensacional. E te falo uma coisa, eu quero quero ser amiga dela, porque, gente, que moça retada e que trabalho incrível. Eu vou sair correndo para conversar com ela, porque eu achei sensacional. Eu ouço todos os Lancecast de vocês, porque eu sou fiel escudeira. Lançou, eu ouço. Mas é um trabalho incrível, eu fiquei apaixonada. Apaixonada. A Terra Fértil é uma empresa hoje que faz toda a seguradora do agronegócio inteiro. E eu fico feliz de você estar, porque ela é uma pessoa igual você, assim, trabalhadeira, forte, uma mulher do agronegócio mesmo. E vocês vão dar muito certo. E eu tenho certeza que vocês vão fazer muito bom negócio, principalmente que você que tem você que é uma pecuarista, que tem uma visão na frente, herdada isso no DNA do seu pai aí. Terra Fértil Seguros, a seguradora do agronegócio brasileiro. Entre em contato com a Terra Fértil, a gente vai estar passando aqui, o QR Code está na telinha também. Já arrumamos mais uma cliente para a Terra Fértil. Com certeza. Eu vou te passar o telefone da Ana Alice, ela é espetacular, vocês vão se adorar. Logo tá as duas andando nesses Instagram da vida aí, porque eu conheço as duas é marqueteira acelerada que só as duas. Eu vou entrar em contato com ela loguinho, quero ser amiga dela, pode deixar. E entrando nessa vibe do agronegócio das mulheres aí, o meu amigo Caio Marcondes, meu cliente Caio Marcondes, Nelore Marcondes, faz muito leilão conosco aqui. Conheço ele, o pai e o irmão dele são uma família, igual você falou, maravilhosa. E o Caio me perguntou a seguinte pergunta: como é ser uma mulher do agro de tão importância assim como você é? Bom, Caio, olha, te mato. Ele sabe, a gente se resolve. Mas eu falo muito, né? E é por isso que o pessoal brinca comigo, que eu sou mulher do agro, né? Hoje trabalho muito forte, mas eu quero ser do agro, sabe, Plínio? Eu acho que a gente tem que estar todo mundo junto, unir forças. Claro. Então, essa coisa de ter que separar, para mim, eu tenho o orgulho de fazer parte do núcleo feminino do agronegócio, junto com outras produtoras. São 30 e poucas produtoras que trocam experiências, fazem visitas e tem um trabalho maravilhoso, incrível. Faço parte do GPB Rosa, né? Sou do GPB, mas da parte das mulheres, porque é uma troca de experiência, né? A gente tá junto e mulher e homem tem uma diferença de visão, mas eu acho que o mais legal de tudo mas quando se junta, tá todo mundo forte. junto. Entendeu? Eu acho tão rico a gente tá todo mundo junto, né? Homem e mulher, porque se complementa. A visão de uma mulher, né? Que é a parte de mais cuidado. Vocês, mulheres, às vezes tem um detalhe que a gente não tá vendo. E aí o homem vem com eu acho incrível junto, sabe? Também. Eu tenho essa coisa de estar junto. Então eu quero ser do agro, junto com as mulheres e com os homens do agro. Eu quero sempre estar na turma, sabe? De todo mundo. Então, Caio, você sabe muito bem como eu penso. É isso, eu quero ser do agro e poder, assim, ajudar a mostrar o nosso agro. Eu falo muito para as meninas que eu acho que a gente precisa comunicar bem o agro, a gente precisa cada vez trazer mais a realidade do agro para as pessoas que não conhecem. É um trabalho fundamental. Nós estamos fazendo isso muito forte aqui no canal. Vocês, como canal, como levar, né, vocês levam informação e eu acho que a gente tem que aproximar, né, o agronegócio da cidade para eles entenderem e conhecerem. Tem um trabalho lindíssimo do De Olho no Material Escolar. E a gente falar isso agora sobre as nossas crianças. A Letícia, ela é vice-presidente do NFA e é presidente do De Olho no Material Escolar. Se Deus quiser, ano que vem eu vou entrar nesse projeto. E eu trago ela aqui para mim. Não, olha, ela é uma pessoa incrível. Essa turma está fazendo um trabalho de educação e de trazer as crianças para as fazendas, trazer as pessoas da cidade para o campo, para eles viverem aquilo, porque existe muito preconceito. Claro. E eu acho que a gente que tem essa facilidade de comunicar, tem essa... E nós temos essa ferramenta, né? A gente tem essa função, acho que a gente tem que se unir.
todo mundo do agronegócio para parar de venderem essa imagem do mal e mostrar o quanto a gente é incrível, o quanto a gente preserva, o quanto a gente produz, o quanto a gente faz de bem para o nosso país. Eu tenho uma paixão pelo agronegócio como um todo. Eu acredito tanto na vida que a gente dá, né? Eu vejo a qualidade de vida que eu tenho com a minha filha de morar numa fazenda, né? A gente mora na fazenda. Minha filha quase não assiste televisão. Ela, né? Quando ela tá na escola, ela tá agarrada ali na fazenda com os cachorros, com os cavalos, com os bois. Então, esse mundo, quem não conhece não sabe. Mas se a gente trouxer as pessoas para dentro disso, levar isso para dentro da casa das pessoas, convidar elas a conhecerem o agro, eu acho que a gente tinha que fazer uma campanha brasileira de vem para dentro da fazenda, né? Vem conhecer o agro. Acabando aqui, nós vamos sentar com a Jaqueline, que é a nossa diretora de artístico, e eu quero te apresentar ela, porque, assim, brincadeiras à parte, mas a gente está fazendo esse trabalho aqui no Canal Rural, muito bem conduzido pela Jaqueline, e a gente está fazendo também um trabalho do agronegócio com as mulheres, porque precisa empunhar mais isso. Tem muita mulher competente nesse Brasil fazendo muita coisa boa e muita coisa bacana, mas é muita. Na nossa área de leilão tem demais. Na área do melhoramento genético tem demais. Cansamos de citar gente aqui e vamos cansar de citar gente. Então, assim, força mulheres do agro, força veterinárias que estão nos assistindo agora na nossa Semana do Veterinário. Pode vir pro agro que é forte e está movimentando esse país e não vai parar nunca. E nós já alimentamos o mundo e vamos alimentar cada vez mais. Eu acho que a gente tem que ter muito orgulho do que a gente faz. Eu tenho. Eu também. Muito. Amo o que eu faço. E eu faço isso desde a minha época do SEMI, que eu andava 600, 400, 800 quilômetros atrás de touro. E falava assim, não, isso aqui é para ajudar o melhoramento genético. Que é. Hoje tá mais fácil para ver touro. Antigamente você tinha que andar. Eu fui na fazenda do seu pai, de um Gol. Lá no Tocantins, saí do Beraba pra ir pra lá. Fui. Ou eu queria ir conhecer e eu precisava de ver. Tinha coisa boa ali dentro. Entendeu? Não. Tem que andar. Hoje o papo é bom, filho. Nós tá indo de tudo quanto é jeito aqui, viu, doutora Lana? Ô, Guta, encaixando mais uma pergunta bacana, assim, sobre esse agronegócio, assim, Guta, qual que você se enfrentou, assim, como foi a Guta Alonso enfrentar e superar todas as dificuldades por ser uma mulher dentro do agronegócio? A gente falou de agronegócio, assim, como mulher do agro, assim, qual que as dificuldades você tem disso? Olha, eu acho que eu tive uma sorte que nem todo mundo tem. Eu tive um pai que me falava que eu era capaz do que eu quisesse se eu fizesse por merecer. Meu pai me ensinou a ser uma pessoa trabalhadora e correr atrás das minhas coisas. Então, se você me perguntar se eu tive grandes problemas por ser mulher dentro do agro, eu tive muita sorte. Eu tive a vida inteira dentro de um curral, dentro de um aras, dentro de tudo, e não tive nenhum problema nesse sentido, sabe? Porque eu sempre acreditei que tendo postura e trabalhando muito firme, eu podia dar conta. O que foi mais difícil mesmo de tudo para mim foi esse desafio de pegar, depois que o papai faleceu, e tentar conciliar, né? Ele falou que estava cansado, você imagina. Aí eu peguei e assumi a vida dele junto com a minha vida. Não, e pra ele falar que tá cansado, amiga? Pois, você lembra meu pai. Meu pai era virado muito no giraia. Meu pai era uma pessoa de uma energia. Então, não, ele passava essa energia pra todo mundo. E aí, esse momento, assim, eu acho que foi o meu grande desafio, sabe? Entender o que eu daria conta de levar, se eu daria conta e pensar, olha, o que eu vou fazer da vida a partir de então. E aí não foi tão difícil por causa dos apoios que eu recebi ao longo desse caminho e que só foram abrindo portas, né? Portas e portas. Você vê o Olímpio. O Olímpio, meu pai faleceu, assim, são as pessoas que te ligam e falam assim, ó, tô aqui, o que você precisar, confio em você. A tia Hilda, uma vez, ouviu um cara falar pra outra assim, aquela menina, aquela Guta lá, filha do Ricardo, ela não vai dar conta. A tia Hilda falou assim, você conhece a Guta? Você já conversou com a Guta? Porque eu convivia com a tia Hilda da época do gado lá atrás. Mais fácil é atropelar o pai dela. Falou assim, não, a Guta é trabalhadora, olha, ela pode até não querer. Porque ela não quer, mas ela é trabalhadora, não vem falar. Então eu acho que eu tive muita gente me empurrando, sabe? O meu pai, que sempre acreditou,
Ele falava, coitado, eu tinha até vergonha, ele falava pra todo mundo que eu era muito boa veterinária de judiação, né? Pai é assim, pai é apaixonado, gente. Pai vê filha, ainda pai com filha é uma tragédia, né? Aquele amor, assim, incomensurável. Então, Pela primeira vez eu vou falar que você tá errada. né, meu pai era apaixonado demais. É apaixonado sim, mas que é boa veterinária, é. Não, mas e aí eu acho Você que é é referência isso. hoje, amiga. Aí eu acho que é isso. Eu acho que eu tive várias coisas que me ajudaram. Então, eu tava no lugar certo, na hora certa, com pessoas certas. É difícil? É. Né? É cansativo? É. Muitas vezes você tá lá com filho pequeno, não sei o quê. É duro, mas eu acho que rede de apoio, rede de amigo e um amor pelo que você faz tudo dar certo. É isso que move. É isso que nos move, amiga. Você pode ter certeza disso. E é importante o que a gente tá falando aqui. E até para estimular muita gente que nos assiste e muita gente que nos vê, muita gente que nos escuta. Tem muita mulher boa que às vezes desanima no começo porque eu sou mulher. Cara, não tem nada a ver. Não tem nada disso. Você pega da minha equipe aqui que a gente faz leilão, você viu ali. A maioria é mulher. E faz melhor do que muito homem. Muita Melhor mulher do que firme. muito homem. Muita pecuarista, muita gente, é muita mulher nesse mundo. E a gente vê no corpo técnico do Geneplus a quantidade de mulher que tem hoje. Competentíssimas. Né? Não, e é um prazer, é todo mundo junto. Eu acho que é isso, tem que estar todo mundo junto, sabe? Mulheres e homens do agro, todo mundo junto, firme, em prol do agro. Uma coisa maior. Mulherada do agro, pega firme, vem com nós que nós vamos vencer essa batalha. Nós já estamos vencendo, nós somos fortes. O agronegócio é o trem mais forte do país, é o que move esse país, é o que vai mover esse país nosso. Essa força do agronegócio, e nós precisamos todo mundo estar junto. Tanto a mulherada como a machaiada, e garrar e trabalhar. Trabalhar não faz mal. Faz mal, Guto? Faz não, né? Faz bem, né? Cansa, é bom, que aí você vai capinar um lote, vai fazer uma coisa aí que é bom, né? Ficar pensando besteira. Pensando besteira, não tem depressão, é só você trabalhar. Nossa senhora, vai trabalhar que é bom, remedinho bom. Guto, mudando nesses assuntos nossos aqui, a gente tá indo lá, voltando, vai, voltando. Por isso que é bom do podcast, que eu acho que a gente tem liberdade pra falar e a gente se conhece bem. E eu até brinquei com você, falei, Guto, eu conheço você desde julho. E parece que eu conheci faz tanto tempo. Mas a gente tem tanta amiga em comum que fala bem de você. O próprio tio Fernando, seu tio, falou, tem que trazer aquela menina aqui. Falei, calma, eu não vou ligar pra ela, que eu preciso de conhecer ela primeiro. Eu sou meio enjoado igualzinho você, Eduardão. Eu vou lá, vou cumprimentar, ela vai vir aqui, porque a história dela é muito bacana. E falando um pouco de sucessão, que eu acho que esse é um outro tema que a gente precisa levar em consideração. Se você pudesse definir hoje a sucessão familiar em uma palavra, qual seria essa palavra? Plínio, planejamento de sucessão, sabia? Eu não tive essa sorte. Porque eu acho que é um tema super complexo. É um tema fundamental que a gente cuida pouco, né? E como a minha sucessão foi obrigatória, ela não foi uma sucessão planejada, né? Para vocês terem uma ideia, na semana que o papai faleceu, ele estava começando a fazer o planejamento sucessório, porque ele tinha 59 anos. Ele não achou que... Não, né? Seu pai era sadio, velho. Não, e ele tinha muita energia, né? Então, uma pessoa muito viva, assim. Falante no telefone, gostava de conversar. Tá Você louco. ficava uma hora com ele no telefone toda vez que ele te ligava? Fácil. Então. É assim, e aí... E o papo bom. E o que acontece? Eu acho que a gente fala pouco sobre, né? A gente não gosta de falar sobre morte. Você falou aquela hora que você foi falar da morte do papai, né? A gente não gosta desse assunto que é um pouco ardiloso, que é um pouco desagradável. Mas isso acontece. Então, eu acho que esse planejamento de você saber o que você tem, planejar e não deixar um fardo, sabe, Plínio? Para gerações futuras. Deixar da forma mais leve possível e fazer essa transmissão, essa sucessão em vida de uma forma mais tranquila. Porque não é fácil também para quem vai ser sucedido, para os nossos pais, enfrentarem a nossa juventude. Não é fácil. E a realidade nossa é totalmente diferente. Não é fácil. E nós passar para nossos filhos que é totalmente diferente do que na gente. Então, o que eu vejo muito, né? Você organizar para as coisas ficarem leves e ter menos problema. Quando meu pai faleceu, você imagina, o inventário, tudo. Minha irmã é interditada, a minha filha pequena,
meu pai morava com a minha madrasta, a Pata, que eu amo, que a avó da minha filha, minha segunda mãe e tudo. Mas é um monte de coisa que a gente não pensa, né, na hora que a gente tá vivo. Porque a gente acha que não vai acontecer. E aí acontece. Então, no meu caso, tiveram tantos trancos e barrancos no meu inventário por causa de coisas difíceis. Até hoje eu encaro o Ministério Público por causa da interdição da minha irmã, porque é minha sócia. Então, se a gente planejar, fica mais leve para todo mundo. E aí, esse processo, que não é fácil quando o pai e o filho estão vivos, né? Eu comecei, e outro dia eu fui falar sobre sucessão, eu fui convidada para conversar sobre sucessão. E eu tinha começado a sucessão com meu pai e não tinha percebido em vida. Eu não recebia salário, Plínio. Eu morava em casa, trabalhava em casa e não recebia salário. Aí fica aquela coisa, você depende, eu era adulta, grande, grávida, sem receber salário. Aí você fica, uma parte das coisas que você recebe, fica truncado. Toda hora tem que ficar pedindo dinheiro. E aí não tem o que é seu. E isso é tão confortável, cada um, você estabeleceu o seu lugar naquela empresa, o seu objetivo. E também tem as pessoas, por exemplo, no meu caso, eu queria tocar. Tem gente, vamos supor, tem 2, 3 filhos, tem um que não quer. E tudo bem. E aí a gente organizar isso como família é tão saudável, é tão legal, é tão maduro. Às vezes ele não quer tocar de um jeito, mas toca de um outro dentro do escritório. Exato, na parte administrativa. Exato. Então eu acho que a gente conversa pouco. Eu acho que é um assunto super em voga, que te pouparia de muita coisa ruim se a gente fizesse esse planejamento e conversasse sem tanto peso, sabe? Por exemplo, eu tenho 41 anos, eu tenho o meu testamento pronto. As pessoas, e se eu sofrer um acidente daqui a 5 minutos, sabe quem vai se ferrar? Não sou eu, porque eu vou estar morta. Minha família. Exatamente. Tem que deixar tudo certo, gente, porque isso é um problema na vida da pessoa. Vocês não têm noção do que é tocar um inventário. Complicado. Eu gastei 4 anos, eu acho, para tocar um inventário. Por sorte, tinha uma grande amiga advogada que passou por esse processo comigo. Mas é uma coisa horrorosa. Então, eu acredito que é uma coisa importante, que tem que ser conversada, que tem que ser falada e que tem que ser planejada. Lana, anota aí, nós vamos fazer um podcast de sucessão familiar com essa moça e mais 3 convidados que eu já tenho em mente. Criadores jovens que estão fazendo a sucessão. Anota, por favor, que essa vai render causa. Mas, amiga, eu tô passando pela mesma coisa que você, tá? Eu também tenho uma irmã deficiente. É mesmo? Não sabia. Estou em processo de inventário das coisas dos meus pais. Tá demorando. E estamos no mesmo barco. Nós é muito semelhante em muita coisa. E você vê, né, que quanto planejamento pode ajudar a gente, né? E é difícil, não é fácil. E é uma coisa que consome a gente. É uma coisa dura, não é? E eu não tive tempo para pensar nisso. O pessoal da minha família um pouco mais sistemático, entendeu? Então, tipo assim, não teve... E a gente tá pagando por isso, mas vai dar tudo certo. No final dá tudo certo. Os irmãos da gente é a família nossa também. E vai tocando, vai dar tudo certo. Tudo. Ô, minha querida Guta Alonso, vamos falar mais um pouquinho aqui desse cara espetacular. Ô, Guta, fala uma coisa pra mim, assim. O que significou seu pai pra você? Momento lenço. Bom, meu pai, ele foi, assim, a grande pessoa da minha vida. Claro, minha mãe, amo minha mãe de paixão, minha mãe, minha companheira, mas o meu pai foi a pessoa que teve do meu lado até o dia que ele faleceu. E ele foi grande responsável por eu acreditar e por eu tocar as coisas. Meus pais se separaram, eu era nova e minha irmã especial, então não foi fácil para mim. Meu pai teve do nosso lado, né? A gente ficou com meu pai depois que meus pais se separaram. Eu acabei indo morar com meu pai. Meu pai foi meu esteio, meu melhor amigo, meu companheiro. Confidente. A pessoa que me puxava a orelha, brigava comigo. Eu não sei, depois... Ele era uma pessoa muito presente, né? Então, meu pai era capaz de sair... Eu morava em São José do Rio Pardo, quando eu fazia residência. Ele era capaz de sair de surpresa de São Paulo só pra me dar um beijo de feliz aniversário em Rio Pardo. Dava 3 horas de viagem, voltava 3 horas de viagem só pra me dar um beijo de feliz aniversário.
Meu pai me deixava bilhetes em casa, falando: olha, eu tenho orgulho de você, filha. Você é uma pessoa capaz, como é feliz. O ano passado, no final do dia de campo, dos 25 anos, eu pus vários desses bilhetes dele. E ele foi, assim, a pessoa que me fez acreditar. De que podia dar certo, de que valia a pena. E ele é o meu modelo. De ser humano, de caráter, de bondade, de habilidade com pessoas. Eu nunca vi uma pessoa ser tão amada, assim. Tão querida pelos outros quanto meu pai foi. Meu pai, eu nunca ouço falar mal dele. Uma pessoa que todo mundo sente saudade. Faz 8 anos que ele se foi. E eu chego nos lugares, todo mundo enche os olhos de lágrima. No dia do enterro dele, Plínio, pra você ter uma ideia, foi aqui no cemitério do Morumbi. As coroas davam a volta no cemitério. As pessoas vinham, eu tinha que consolar as pessoas, porque as pessoas choravam tanto, desesperadas, que eu, Guta, consolei os amigos dele. E de todos os lugares, né? Meu pai do gado, do cavalo, do marketing, da fazenda, do varejão, da cidade. Porque ele fazia amizade com todo mundo. Meu pai fazia amizade com a parede. Tipo, ele queria falar com todo mundo, ele era simples, uma pessoa de uma simplicidade, Então, assim, meu pai, pra mim, foi um modelo de ser humano. E se eu pudesse 1/10 do que meu pai me ensinou, eu vou ser muito feliz. Porque, assim, pra mim, ele é tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas você pode ter certeza, Guta, certeza absoluta, que ele tá feliz todo dia vendo você ser essa mulher fantástica, essa mãe espetacular, essa irmã monstro que você é, e essa guerreira, trabalhadeira, pecuarista, boiadeira, / veterinária, / tudo. Você pode ter certeza absoluta disso. Isso não é só eu que falo. Você teve várias falas lá no seu dia de campo que foi muito bonito, foi muito especial aquele negócio lá dentro. E foi muito bacana. E seu pai... E você, não foi nem seu pai. Foi você que mostrou pro seu pai o que é a linhagem Lengruber. Porque você, com seu tio Fernando, com o tio Eduardo, desculpa, mostrou pro seu pai o que era o negócio. Mas olha que mundo maluco, né? Seu pai fez um negócio, hoje você tá tocando, que foi uma ponte que quem fez foi você, com seu tio Eduardo. Olha que... Tanto que esse mundo ele não dá volta, ele capota. Não, quem iria imaginar, né? E você sabia que o meu tio Eduardo foi assistir minha defesa de doutorado? Quem que assiste defesa de doutorado de alguém no mundo? Ele foi. Me fala desse cara aí pra você hoje. Eduardo Mundo Novo. Vamos falar assim que todo mundo conhece ele. O meu tio, né? Ele é aquela pessoa que muita gente fala assim: nossa, ele é tão sério, ele é tão sistemático, né? Assim... E meu tio é uma pessoa de um coração, né? Ele... É o que eu te falei. Meu pai morreu. Ele apareceu no Einstein, se materializou e falou assim: tô aqui, você precisa do quê? Ele é uma pessoa... Meu companheiro falou: olha, eu tô aqui pro que você precisar. Vou comentar leilão, te dou sêmen, você não compra uma vaca minha, o que você quiser. Ele é, assim... Consultor. Tudo, né? E ele ama, ele fala da Maria Luísa, né? Ele fala assim: seu tio-avô, eu não sei se você viu no dia de campo, coisa mais linda. Eu tava sentada no canto, eu e meu tio, a Maria Luísa fazendo selfie com ele. Eu vi no cantinho, perto do telão. E ela é super tímida. E ela adora ele. E ele, você acha que é tímido? Então, os dois juntos, brincando, assim, você vê, né, assim, é um segundo avô que a Luísa ganhou e eu fui, né, mais do que tio. Meu tio me trata muito mais do que tio. Cada vez que eu não ligo pra ele numa semana, ele fala: Maria Augusta, você não me ligou essa semana. Ele quer saber o que pode fazer. Eu, quando falei dos 145 anos, ele falou: vambora, né? Agora eu quero convencer, Plínio, preciso da sua ajuda. 150 anos,
Nós temos que fazer lá na Mundo Novo. Já tá fechado. Transmissão, Canal Rural, Canal do Criador, Lance Rural, vai fazer sim. Ajudo a organizar, que ele fala que eu adoro organizar, que eu boto pra fazer as coisas, boto mesmo, mas eu faço questão. Fazer, sim. Vamos comemorar aniversário do tio Eduardo, junto com 150 anos do Len Gruber. Vamos fazer um festão lá. Porque merece, né? E ele tem sido o esteio, né, do Len Gruber, né? Eu falei aquele dia, né, quando eu homenageei ele no final, porque a gente espera, geralmente, as pessoas irem embora pra gente homenagear, e eu sou contra. Acho que a gente tem que homenagear em vida. Eu também acho. Eu não gosto de gente, se mata no velório. Não, gente. Vai falar pra pessoa que você ama ela pra caramba ali. Cara, você é meu amigo, você tá do meu lado. Então, eu sou aquela pessoa. Depois que eu perdi o papai, muito cedo, eu aprendi a fazer isso. Às vezes eu faço loucura. Eu saio pra ver uma amiga. É um dia. Porque é isso, você não sabe se vai ter amanhã, né? Então, meu tio foi o cara que pegou, acreditou. É o nome, não abro, né? Ele fala pra mim sempre, minha sobrinha você não vai abrir, né? Quando eu assumi. Eu falei, não, tio, pode ficar sossegado. Aí ele foi lá e usou, né? Ele abriu, eu não abri, viu, tio? Eu assustei essa semana, esses dias, um leilão. Eu não abri, tio, você abriu, ó. Mas ele é meu parceiro. É, meu parceiro, sabe? E só tem sentido, eu acho, fazer as coisas na vida junto de gente boa. E ele tem sido meu conselheiro, amigo, tio, segundo pai. E eu tenho sorte. Ô, Guta, não tem nada melhor no mundo que você tá rodeado de gente que gosta de você. Não tem. E do lado de gente boa. Eu sou mais ou menos igual você, assim. Eu gosto de estar perto dos meus amigos. Minha família, minha filha, meu filho... Meus cachorros, minha mulher, tem que estar tudo do meu lado mesmo. Porque é aquilo ali que aguenta o rojão quando a gente tá ruim, né? Não, é essa isso. Turma que tá do seu lado quando a pipoca estrala mesmo, você não sabe o que você faz. Por exemplo, eu estar aqui hoje, minha mãe, meu padrasto, minha filha, minha irmã estão lá na fazenda, né? E se não tiver eles, quem sou eu? Nada, né? Não, A gente não faz. Você viu o dia de campo... porque você tem gente junto para organizar. Nós éramos poucos, tá? A gente, aquele dia de campo, a equipe da fazenda era muito pequena. Porque lá na Elja a gente é bem pouquinho. Não é essas fazendas grandes, né? A gente é bem pequeno. Mas é isso, é fazer o que você gosta, com gente que você gosta e dar valor para essas pessoas que estão do nosso lado na hora do ruim. Na hora do ruim. Na hora do ruim. Isso aí, minha amiga. Tá vendo? Não doeu tanto, não. Não dá, não. O lencinho você usou pouco. Achei que nós ia acabar com essa caixa aqui. Não, tá bom. Ô, Guta, nós estamos chegando na nossa reta final e eu sempre deixo pro final essa pergunta final aqui, porque, assim, tem muito a ver um pouco da nossa intimidade, né? Então, tipo assim, como é que é a Guta mãe? Como é que é a Guta fotógrafa? Porque a gente tem um hobby bacana. E a pergunta que não quer calar: aonde a Guta acha tempo para fazer isso tudo? Eu vou começar pela Guta fotógrafa. Com essa minha agitação, sabe, Plínio? Eu não sei se você sabe que meu pai gostava de fotografar. Você sabia disso? Não sabia. Então eu vou te contar. Meu pai, jovenzão da vida, cabeludo. Eu vou te mostrar. Não era boy. Meu pai era uma coisa assim, gente. Você era olha os hippies, daqueles hippies? Não era, mas parecia. Aquelas calças boca de sino, cabelo desse tamanho, cacheadão, assim, bem doido. Grandão. Desmilinguido. Ele era desmilinguido. Um homem desmilinguido, gente. Só Deus. E meu pai gostava de fotografia. Então ele, na época que ninguém tinha aquelas... Meu avô do marketing, então meu pai tinha as Nikon chique, não sei o quê. Só que meu pai não era artístico, né? Meu pai gostava de fotografar, por exemplo, a fazenda. Eu tenho foto, um dia quando você for na fazenda, eu faço questão. Um arquivo de fotografia da formação das fazendas do norte de Minas, do Mato Grosso do Sul, do Tocantins. Incrível. É um arquivo do Manga Larga. Do Manga Larga, ele tem mais fotos de Manga Larga Paulista, de exposição de tudo, porque ele gostava de registrar. Mas ele gostava de fotografia. E aí, quando eu tava com meus 18, 19 anos, eu comecei a gostar de fotografar. E eu comprei aquela Sonyzinha bem simplesinha, sabe aquelas assim, automáticas? E comecei a fotografar. Um dia ele viu e falou assim: Guga, ele me chamava de Guga. Guga, você até que tem um olho bom pro negócio? Vou te dar uma máquina melhor, você não quer? Eu falei, eu quero, pai. Aí na minha última viagem com ele, que a gente foi pra Europa em 2008, ele me deu uma Nikon.
Aí eu já tava me achando, né? Falei, voando, nossa, ganhei minha Nikon. Só que ainda não era uma coisa importante na minha vida. E eu comecei a tirar foto, comecei a olhar, mas aí... Mas já tinha as lentes já ou não? Mas era uma lente bem simples. Mas eu comecei a ter uma pegada artística e meu pai começou a gostar. Ele sempre foi o meu estimulador, né? Ele falava assim, suas fotos são boas, vamos usar no banner. Ele usava as minhas fotos. O Luiz Nelson também fazia as fotos dele. Aí eu comecei a fazer foto e tal. Aí ele falou, você merece outra. Ele falou, me deu outra máquina fotográfica. Aí eu comecei a realmente gostar do negócio. E aí, a fotografia veio nessa minha agitação como um balanço. Isso. Comigo também. Porque é a hora que minha cabeça para, né? Eu tenho uma paciência com a fotografia. E aí, eu quero matar. Eu não sei se você também é assim. Quando a pessoa fala assim, mas também com a tua máquina, até eu tiro essa foto. Raiva que me dá, gente. Não fala isso pra mim que eu fico com raiva, tá? Cuidado que eu vou dar... Com a lente dessa, você faz o que você quer. E aí, eu comecei a fotografar cavalo, que era o que eu tava mais perto. Ainda. E comecei a fotografar cavalo e tal. E quando o meu pai faleceu e eu fui pra fazenda, eu não tinha intimidade com a fazenda. Eu te contei que eu não conhecia a fazenda. Foi a minha forma de começar a me relacionar com a fazenda. Eu comecei a olhar pro gado, comecei a entender, porque a fotografia de quem gosta de fotografar bicho é muito diferente. Total. Então, eu comecei a me aproximar da fazenda e ela se tornou não só a minha terapia, mas a minha forma de proximidade. E o mais legal, eu não conhecia muita gente da pecuária, porque as pessoas achavam que eu era do cavalo. Eu comecei a fotografar e as pessoas, nossa, suas fotos são legais. Você manda a sua foto? Você tirou essa foto? Você manda pra mim? E aí eu comecei a ficar amiga de muita gente por causa das minhas fotos. E hoje é uma coisa assim, que eu tenho planos de realmente ter uma parte profissional da fotografia. Eu hoje fotografo cavalo para valer, assim, fiz uma exposição de quadros agora nesses 2 eventos que a gente organizou de cavalo. Fiz 2 exposições com quadros. Tenho vontade de começar a trabalhar nessa área também, de fazer arquivo de imagem, banco de imagem. Que eu perguntei no final, aonde a senhora arruma tempo? Então essa é a fotografia. Eu vou falar que é a segunda coisa, que é eu ser mãe, né? Eu tenho a sorte de ter a Maria Luísa. E eu nunca fui daquelas mães, meu sonho é ser mãe Doriana. Eu não sou Doriana, eu não sou cor-de-rosa, nitidamente. Eu sou uma pessoa super, né, da prática, botina assim, no pé. super. Só que, como eu era grudada com meu pai, meu grande sonho era ter alguém que fosse comigo igual eu era com meu pai. Era meu grande sonho. Eu falava assim, eu quero ter um filho porque eu quero ter uma relação igual eu tenho com meu pai, com a minha filha. E aí nasceu a Maria Luísa. Eu nunca forcei nada pra Maria Luísa, nunca fiquei levando muito. Ela é alucinada. Eu vi. Trabalhadora pra caramba, pega uma vassoura, vai varrer, vai limpar, vai pro curral, vai no vi ela céu. no brete, já fechando e tocando gado. E presta uma atenção, Plínio, que eu nunca vi, a bicha é esperta. Não, no dia de campo ela não parava. Pra aqui e pra ali, servindo um, servindo o outro, dando notícia, tirando foto, pegando teu tio, tirando foto daqui, tirando foto dali, carregando troféu, carregando homenagem. Assistiu a palestra, ela ficou sentada, ela tava prestando mais atenção que muito marmanjo nas palestras lá do carbono, do não sei o quê. Então, foi um desafio na minha vida, porque como eu perdi meu pai muito cedo, né, e me separei rápido, né, na época que ela nasceu, eu acabei tendo que contar muito com a minha rede de apoio. Mas é o que eu falo, ser mãe, a gente aprende a depender dos outros e agradecer aos outros que ajudam a gente. Mas é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Minha filha, assim, não existe nada que se compare àquela pequena. É o meu presente de Deus. E ela é muito parecida com meu pai em várias coisas, assustadoramente. Quem conhece, muita gente chama ela de Ricardinha. A Cláudia Lengruber, meu tio Eduardo, é impressionante. Ela tem um jeitinho, assim, Ricardo Alonso, que dá até aflição, até o jeitinho de andar. Ave Maria. Ela usa, você lembra que meu pai usava um pauzinho pra andar? Ela anda com o pau do avô dela dentro do curral e fica batendo, assim, tocando, vamos. Ele andava com a varinha dele dentro da BS, mas tinha que ser a dele. Ele já vinha com ela lá da caminhonete. Exatamente. Então a Maria Luísa usa a varinha do avô dela e ela conheceu ele até 6 meses e fala do avô dela, o vô Ricardo, que tá lá no céu. Amo, fala, mamãe, eu tenho muita saudade do meu avô, porque eu acho que a gente torna ele muito vivo, né? A convivência com a turma falando toda hora, né? De conviver. E aí, por fim, perguntar como que eu arranjo tempo pra tudo isso, eu acho que, de uma forma, foi o jeito que eu aprendi a viver a vida, sabe? Não parando, porque se eu parasse eu não dava conta. Então eu fui fazendo as coisas que eu gostava. Então a parte dos cavalos,
a parte dos estudos, que eu amo pesquisa. Eu tenho sorte de ter grandes amigos na área de reprodução equina. É uma parte que eu quero continuar me dedicando, né? A parte de ciência, de pesquisa, de bem-estar, de comunicar da mesma forma que a gente faz aqui com a pecuária, né? Eu acho que eu arranjo tempo porque eu amo tudo isso e tenho muita gente para me ajudar para conseguir ter tempo. Não, e fazer a coisa que a gente gosta, que a gente ama, a gente acha tempo. Né? E é certo achar o tempo. O tempo a gente acha pra tudo. É só você querer. Né? É igual a gente fala assim, mas eu tô trabalhando demais, mas trabalhar não mata ninguém. É muito bom. E é bom, né? A gente vê o resultado das coisas que a gente faz, não é? Então, isso. Final daquele leilão, Plínio, eu chorava igual criança. Eu te mandei uma mensagem, não sei se você viu. Eu chorava igual criança. Assim, eu não sei o que você tá pensando, mas você merece tudo isso aqui a mais. E assim, ver aquele dia de campo. Sabe quando você fala, nossa, eu sou muito abençoada, né? De que tudo que a gente planejou, que a gente botou energia e que a gente ama, deu certo e tá ali. Então, cada vez que eu corro para trabalhar, que tudo, eu fico feliz de amar o que eu faço, de ter orgulho do que a gente tá fazendo e saber que tá fazendo honesto, direito. Certo. Pode não gostar do teu jeito, não gostar da tua voz, falar, é uma chata, não sei o quê. Mas, né, ter postura, ter honestidade, ter caráter, eu acho que é fundamental. E as coisas aparecem, né? Você com o seu centro de reprodução, indo bem, você com a sua fotografia, gostando do que faz, você com a sua filha maravilhosa, trabalhadeira, e você fazendo esse gado maravilhoso, que o resultado tá aí, né? Mas o que você fez de diferente no gado? Eu só trabalhei, tô do lado de gente boa. Essa é a fórmula. Por que é a fórmula é porque você faz um gado lá em Gruber é melhor que o outro? Não, eu trabalhei, cara. Eu faço e tô do lado de gente boa. Não tem nada melhor que você tá do lado de gente que gosta de você. 2, que você gosta da pessoa. E 3, você tá fazendo em prol a mesma coisa e coisa gostosa. Não tem nada melhor que você fazer a coisa que você gosta. E com os mesmos valores, né? Que eu acho que hoje é o que a gente precisa mais se apegar, né? Valores. Ter valores de família, de vida, né? Então eu acho que faz tudo valer a pena. E não dói. Não. É bom, é saudável, faz bem pro coração, faz bem pra cabeça, faz bem pra alma, faz bem pra tudo. É isso aí, gente. E aí, doeu? Gostou ou não? É muito bom. É quase uma sessão de terapia. Plínio terapia. Bom demais, bom demais. Ô, gente, eu queria agradecer você aqui, Guta, pelo seu tempo de ter vindo aqui. Eu sei que você é corrida, você é trabalhador, você talvez não tem tempo, mas assim, tô muito feliz de ter recebido você pra gente bater esse papo. Esse Lancecast foi uma homenagem para vocês, mulheres veterinárias, para todos os veterinários que estão nos assistindo. Nós estamos aqui começando uma campanha no canal Rural, no canal do Criador, no Lance, uma campanha a Semana do Veterinário. E nada mais, diz o caipira, nada mais melhor de ter uma veterinária aqui competentíssima, uma pecuarista nata, uma pessoa que busca o melhoramento genético para o Brasil, para o mundo, fazendo uma linhagem fechada, fazendo umas formas de gado para a turma para frente, que é o mais difícil. Então eu te agradeço muito, muito obrigado por ter vindo aqui. Espero que você tenha gostado. Eu que agradeço a nossa oportunidade, que eu não tenho, assim, sabe aquela coisa assim, que delícia de dia, que delícia de conversa, e eu espero que de verdade deixo o convite, vão lá conhecer a Elge, vão lá conhecer o nosso trabalho. A gente adora receber as pessoas, fazer um churrasco naquela área gourmet que o Plínio conheceu. Você tem que voltar. Agora eu vou com tempo, né? Montar cavalo e ver gado. Isso. E o Aras. E conversem, sabe? Essas coisas de sucessão, essas coisas de veterinária. A gente tá sempre aqui, sabe? Eu acho que conversar e tocar e trocar experiências é fundamental. Então, acho que é isso. A gente trocar experiências e trocar essas coisas são muito valiosas. Falando em troca de experiências, eu queria daqui deixar um presentinho pra você. E eu um presentinho pra você. Não, me conta desse presente seu primeiro aí. Bom, esse presente eu... Mostra pra essa câmera aqui que vai te...
Eu falo pra vocês que eu gosto de fotografar, então essa é uma fotografia minha. É um dos jeitos que eu faço. A minha fotografia eu acabo usando de presente para as pessoas que eu gosto, que eu quero presentear. São coisas que só eu que faço. Então, é uma agendinha lá da Elge, com o maior carinho. Espero que você aproveite. Eu aproveito, eu adoro. Eu gosto de escrever as coisas no papel mesmo. Porque depois eu esqueço tudo, então eu gosto de escrever. Esquece nada. Não esqueço. Tudo mentira, porque ele não esquece não, gente. Ele anota, mas só pra fingir que ele anotou, porque ele não esquece nada. Ele lembra de tudo, viu? Juro por Deus, é mentira. Minha amiga, tá aqui um presente nosso do canal. Muito obrigada. Tem uns negocinhos que você vai gostar. Ah, eu vou adorar. Ia. De novo, muito obrigado mesmo. Tem umas coisas bacanas. Você tá com moral. Olha. Não, olha só coisa. Nossa, esse aqui, hein? Isso aqui é chique demais. Adoro. Você carregar um vinho bom. Pois é, e gosto de um vinho, hein? Pensa uma pessoa que gosta de um vinho. Nós temos gostos meio bons, hein? Até fone do Canal Rural eu ganhei e coisa. Gente, olha, venham participar do podcast, que você sai com um almoço maravilhoso, um papo, uma terapia pronta e ainda presente. Terapia gente, vale pronta, muito a essa ponta. foi boa. Vale muito a pena. Gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado mesmo por tudo que está acontecendo no nosso Lancecast. Então, muito obrigado à Terra Fértil, que está nossa patrocinadora oficial. Muito obrigado a vocês que dá o feedback pra gente nas nossas redes sociais, que para eu na rua, que para eu nos eventos, que me manda mensagem no Zap, que me manda mensagem no meu Instagram ou no Instagram do Lance Rural. É isso que move a gente. É muito gostoso receber coisas produtivas e também dicas, porque eu tenho muito amigo, graças a Deus, que Plínio, faz isso, Plínio, vamos chamar aqui lá, dá ideia, e é bem-vinda demais. Quem me conhece sabe que eu gosto de trocar ideia, e quem me conhece sabe que eu gosto de escutar, até um puxão de orelha eu acho bom também, não dá nada não dói, de companheiro não dói. Então é isso. Muito obrigado a todos. De novo, sigam a gente nas redes sociais, tá no Facebook, nós estamos no Kawaii, nós estamos no TikTok, nós estamos no Instagram do Lance Rural, e vai lá no YouTube do Lance Rural, deixa seu sininho, é muito importante pra gente o sininho, e se inscrever no nosso canal, compartilhe também pros amigos. Hoje a gente já consegue compartilhar via WhatsApp os nossos podcasts. Compartilhe o nosso podcast aqui da minha amiga Guta, que eu tenho certeza que essa aqui vai fazer um sucesso, e os outros Instagram, os outros podcasts que tem lá também no Lancecast. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, aguardem que temos muitas coisas, muitas novidades. Estamos aí quase fazendo um ano de Lancecast e surpresa, aguarde que tem muita coisa boa. Um beijo para todo mundo, fique com Deus.